Fala pessoal, estamos em mais um episódio A Voz dos Bravos. E o nosso próximo convidado é o bombeiro militar Renato Augusto, operador aerotático e mecânico aeronáutico, atua em Blumenau com Arcanjo 03, confirma, Isso. por favor, com diversos cursos complementares na área. Tais como, vamos lá, salvamento aquático, condutor naval, operador de drones, professor de APH e fisiologia de voo, aeroclube de Blumenau e entre outros. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas aí pra ele. E daí, tio Alan, tudo bem, cara? Tudo certo. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Aí, passar um pouquinho da jornada, né? Vocês que trabalham tanto com formação. Então, acho que é legal o pessoal que está começando conhecer vários setores, né, das formações, diversas atuações. E aí, quem sabe, a gente também consegue motivar o pessoal a não desistir, a enfrentar os obstáculos tudo que vai vir pela frente. Pessoal, precisei trazer esse cara pra cá porque eu acompanho ele no Instagram. Aí, ó. Né? Então, eu acompanho ele no Instagram. Acabei de receber um feedback aqui muito positivo do pessoal que tá no bastidor aqui dando um apoio. Né? Então, um feedback, um elogio praticamente foi dela, né? Então, gostei do elogio. Mas identifico bastante o trabalho dele, principalmente com essa questão motivacional, né? Então, indiretamente ou diretamente, a gente está inspirando pessoas. Então, o nosso trabalho, ele pode influenciar pessoas, né? Então, as pessoas, elas querem chegar num propósito final. Então, durante esse processo, a gente está aí no percurso para ajudar e dar um empurrãozinho. O que a gente não consegue fazer é caminhar para chegar até o propósito, né? Então, eu trouxe o Renato hoje aqui para ajudar. Só lembrando, a sua formação acadêmica, educação física, pós-graduação em treinamento desportivo, aplicado ao rendimento e pós-graduação em fisiologia de exercício e biomecânica. É isso? É isso aí. Tem quantos anos? Eu vou fazer 37, cara. 37 anos. E quantos 37. anos de carreira? No Bombeiro, eu completei agora 10 anos de inclusão, né? Ingressei em 2013, né? A gente completa a inclusão. Então, a minha formatura foi dia 15 de novembro de 2013, mas a inclusão 8 de abril de 2013, né? Teve esse ano de 2013 de formação. Tá, né, e desculpa a pergunta, entrasse com quantos anos na área militar, então? 26, né? 26, é. 26. Fiz o aniversário de 26 anos, eu tava como soldado. Como soldado. Como soldado. Praça. Tá, beleza. Praça. E antes desses 26 anos, o senhor trabalhava com o quê? Educador físico. Vamos lá. Muito antes disso, né? Eu joguei futebol profissionalmente, né? Tá. Eu parei de jogar futebol com 21 anos de idade. Uhum. Joguei aqui em alguns clubes grandes, na parte de juniores. Fui para fora do país e aí acabei aposentando, né? Precocemente, problema de joelho. E aí também discussão com o empresário na época, enfim. Tá. E aí voltei pro Brasil e comecei a educação física porque o foco, com 16 anos, eu pensava em ir para a Força Aérea. Aí a gente pode linkar algumas coisas mais para frente, né? Legal. Então, quando eu tava 15, 16 anos, já jogava futebol, participava dos campeonatos estaduais aqui já no estado de Santa Catarina. Mas eu queria ir para a Força Aérea, né? Queria estudar tava estudando para ir para a Força Aérea, só que eu passei num peneirão e fui pro Grêmio. E aí, né, a gente sabe como é bem... A minha cultura familiar é assim, né? Eles me incentivavam em tudo que eu escolhia, mas quando pendeu pro futebol, e a gente tem ainda no Brasil uma... Eu não quero desiludir outros, né? Mas a gente tem uma ilusão que o jogador de futebol sempre vai dar certo e tudo mais, mas o que a gente vê normalmente... Eu não sei se compreende a 2 ou 5%, né, dos jogadores de futebol no Brasil. Mas então, na oportunidade, eu passei na peneira, fui pro Grêmio e acabou encaminhando essa carreira mais que breve, né, de futebol. E aí, só que eu perdi a oportunidade de ir para Força Aérea como eu queria ir, né, que era para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, para virar piloto de caça. Tá. Era trabalhar com aviação. Basicamente, né, meus brinquedos todos eu tenho guardado até hoje. Infância era avião, era helicóptero. Quando eu ia pra praia, ao invés de fazer castelo de areia, eu fazia avião de areia. Ô, louco. Então tem até uma foto, eu postei esses dias, uma foto assim que... eu sou canceriano, né? Então eu vejo algumas coisas passadas com bastante frequência. Entendi. E aí... O canceriano é a pessoa que é emotiva, né? É o quê? Também. Não, virgem, o trouxa. Entendi. Pisciano, verdade. Vai. Pisciano. Mas enfim. E aí eu não consegui fazer. E depois, quando eu parei de jogar futebol,
A ideia que eu tinha era assim, né? Eu convivi tanto com o futebol, vou fazer a minha faculdade de educação física e vou continuar atuando no futebol como preparador físico. Tá. E aí, por isso que eu fiz a minha primeira pós e a segunda também, né? Mais linkados com essa parte de rendimento, né? Da parte profissional do educador físico. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, então eu comecei trabalhando em academia, dei aula em colégio, escola de futebol, e aí a maior parte do tempo, depois eu passei num processo seletivo e eu trabalhava no Spa e Fitness do resort, lá no Costão do Santinho. Não sei se podia falar aqui, né? Mas, de boa. enfim, lá no resort em Florianópolis, né? No Costão do Santinho. Então, eu gerenciava academia lá, e daí dava os personagens lá, né? Que tem tantos hóspedes quanto moradores fixos, né? Certo. E aí eu atendi aquele pessoal, que muitos deles, inclusive, eram pro rendimento. Tinha jogador de golfe profissional, tinha um pessoal que era surfista profissional. Então eu tava ainda no meu meio. E curiosamente, o pessoal que trabalhava de bombeiro lá, de guarda-vidas nas piscinas, naquela época, podia o bombeiro militar trabalhar ainda lá. Tá. E aí eles começavam eu fazia parte de primeiros socorros. Desde o tempo da faculdade, eu fazia... tinha workshop de Libras, lá ia eu. Tá. Porque eu queria me entrosar. E enquanto eu trabalhava lá, eu também trabalhava como voluntário num centro de reabilitação e dependência química. Tá. Porque eu sempre tive isso muito latente, de ajudar essas pessoas, de fazer parte, sabe? De ajudar o próximo. Isso, de me sentir parte de algum processo, de ter algum propósito, né? E aí, nessa jornada nossa terrena, a gente vai procurando, né? Alguns caminhos e alguns a gente se encontra, outros não. E eu fui me encontrando nessa jornada de ajudar as pessoas, de estar junto com as pessoas. E aí, esses guarda-vidas enchiam o saco. Ah, você tem que ser bombeiro, você tem que entrar pro bombeiro, mas eu nunca dava bola. E aí, em 2010, 2011, eu tava no resort e lá a gente tava dando aula de hidroginástica. E aí passou o helicóptero, cara. Passou o helicóptero em cima, tava fazendo patrulhamento, muito provavelmente. No verão, né? Aquele bombando. Sonho de criança. E aí, eu ouvindo baixinho, né? Passou baixinho, deu um rasante, assim, eu olhei e falei, que isso, cara? Aí eu perguntei, daí o guarda-vida tava do meu lado, né? O bombeiro que trabalhava no resort lá. Daí eu falei, ô irmão, esse helicóptero vermelho é de vocês aí? É o nosso arcanjo, é da corporação. Falei, nossa, velho. Pronto. Só que assim, eu ainda não, assim, brilhou, achei animal, achei demais. E aí, na sequência dos fatos, eu fui pra casa dos meus pais. Meus pais têm uma empresa, enfim. E aí, acabei conhecendo, aí veio um cliente dessa loja dos meus pais que tava fardado, não sabia se era exército, se era bombeiro, se era polícia. Tava fardado. Aí eu fui lá, antecipei o atendimento com o cara. E ele falou, você que é o Renato? Eu falei, eu que sou o Renato. Ele, te conheço desde pequeno, por que tu não entra no bombeiro? Eu falei, mas porra, mais um enchendo o saco aqui, cara. Daí eu falei, não, até já me falaram pra entrar, não sei o quê, mas daí... Como é que faz? Nem, tu vê, não sabia nem não como tinha funcionava. Não tinha menor, Nada. Aí, esse cara era um coronel, que era o comandante lá da região, e junto com ele tava o sub ou algum chefe de seção. E aí eles me orientaram e tal, faz a inscrição aqui. Entraram lá no computador da empresa, aqui que faz a inscrição e tal, me ajudaram, né? E faltavam, tipo, sei lá, 3 semanas pra prova. Eu falei, milagre, né, cara? Eu falei, mas vamos lá, vamos fazer. Fiz a primeira prova em 2011. Aí, durante a prova, daí fiz a prova, assim, estudei... Não sei se estudei muito, não me puxei, assim, sabe? Não fiz um cursinho, não me esforcei, assim, a pleno. E até porque 3 semanas, né? E aí, eu lembro que eu fiquei em 770 na colocação, 2011. Só que eles chamavam, era 300 ou alguma coisa assim que incluía. E eles chamavam até o 900. Por quê? Porque nesse certame vai caindo, no exame de saúde vai caindo, no TAF vai caindo, enfim. Certo. E no final do certame eu fiquei em 322. Ou seja, eles iam chamar 300. Tá. E aí eles começaram, e daí começou a ter desistência. E começaram 301. E 302. E eu 322. Eu falei, cara, vão me chamar? E aí na próxima, daí passava 2 dias, sei lá, 316 chegou. E eu era 322. Eu falei,
E eu me preparando, né? Eu louco pra comprar enxoval e fazer tudo. Cortar o cabelo, tirar a barba. Pô, eu era cabeludão, cara. Sou metaleiro, né? Era cabeludão. Aí eu falei, não, que isso, né, cara? Não deu certo. Não me chamaram, cara. Aí eu fiquei possesso. Falei, isso aí é esquema. Não vão me chamar. Certeza. E aí passou isso, passou a vontade. Eu saí do resort. Fui focar só em ser gerente em outra academia externa. Personal trainer tava bombando, assim, então tava muito bom. E aí virou o ano, abri um novo concurso. Lá vem minha mãe, senhora minha mãe. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, porque às vezes a gente não tem uma explicação muito lógica, né? E aí o que acontece? Minha mãe ficou insistindo. Filho, vai abrir o concurso, faz de novo. Tu passou aquela vez. Eu falei, mãe, eu passei muito mal, mãe. Não vai fazer. Eu vou dar dinheiro de graça, R$150 jogado fora. E papo vai, papo vem. Fui pra cidade dos meus pais. Meus pais fizeram fazer a inscrição na frente deles. Qual a cidade? Imprimi Lages. Imprimi o boleto. Falei, ó, vou levar pra Floripa o boleto aqui. Aí quando eu chegar lá eu pago. Então tá, filho. Deixei em cima da mesa lá o boleto. E o pior, tá? Eles ligavam pra mim. E aí, filho, tá estudando? Tô estudando. Nossa, tô estudando demais. Nada. E aí eu dava aula numa academia no centro de Floripa, que era distante da minha casa, e meus pais foram me visitar de surpresa, sem avisar. E quem que tá em cima da mesa? O boleto. O boleto, cara. E era o último dia para pagamento do boleto. E os meus pais são aqueles colonos assim, chatos, sabe, com conta. E aí chegaram, viram o boleto lá. Piraram. O meu pai foi lá na lotérica, perto de casa, lá no mercadinho, e pagou o boleto. Cheguei em casa, a primeira coisa que meu pai falou, o que você tá escondendo mais da gente? Você tá usando droga, filho? Que loucura, né, cara? Aí eu olhei assim, daí minha mãe, né? Teu pai foi lá pagar o boleto. Eu falei, como assim, cara? Você falou que tava estudando, você tá estudando mesmo? Eu falei, não, mãe, não tô estudando. Eu acho que, inclusive, jogaram R$150 fora, tá? Sou bem sincero com vocês. Já passei outra vez, a gente já viu tudo que foi, né? Não me chamaram, não sei o que, eu tava possesso. E aí, foi lá, ele pagou também, faltava assim 2 semanas. E eu tava com 3 ou 4 vínculos, assim, era 3 academias, eu era gerente, a outra era professor, e daí tinha mais os personal. Aí meu pai chegou bem sério assim pra mim, filho, de pai pra filho, sai desse de gerente que tá te incomodando, que eu sei. Eu falei, mas como é que eu vou sair, pai? As contas não vão parar de vir, né? Eu tava comprando casa e o caramba. Ele, não, se tu se apertar, eu te ajudo. Eu tô aqui, ó, casando. Sai e pega esse tempo pra estudar. 2 semanas. E eu nunca fui um cara assim, eu não sei se... Eu nem quero diagnosticar, hoje tá tão fácil de diagnosticar TDAH, né? E tudo isso aí. E aí eu nunca fui um cara de sentar e ficar, cara, horas estudando. Sim. Não consigo, desde tempo de colégio, não consigo. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu vou estudar meia hora por dia. 2 semanas. Vamos lá, estudei no máximo 10 horas no total pro segundo concurso, né? Tá. Então eu já sabia mais ou menos como transcorria. Como funcionava. Peguei ali as matérias que eu ia mal. Que eu ia mal não, né? Que eu não tinha afinidade, que era a parte de direito, a parte não sei o que, essas coisas de legislação e tal. Dei uma focada ali. Falei com umas amigas, uns amigos que trabalhavam com a parte de direito. Como é que você faz pra decorar né, o número da lei, não sei o quê. A gente faz assim. Beleza, peguei as dicas. E daí eu passei em 14º. Pá. De quantos inscritos? Lembra? 8, 9 mil, eu acho. Tinha uma porrada de gente. Pra 360 vagas. Caramba. Aí eu passei em 14º. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe e pai, né? Porque pagou o boleto, né? Pagou o boleto. E eu ainda briguei muito. Já reembolsasse eles? E, bom, segundo eles, quando eu falo alguma coisa assim, né? Tudo que vocês investirem em mim, um dia eu vou retornar. Eles falaram, você já retorna. Sendo a pessoa que você é, né? O caráter que você construiu e tal. Eu falei, mas quem construiu? Foram vocês. Ele falou, não, mas a gente pode se esforçar e às vezes o filho não aceitar aquele esforço, né, dos pais. Eles são bem... Filho único? Eu vou chorar aqui. Não. É filho único? Não, eu tenho uma irmã. Tá. Pô, então já respondesse as 2 próximas perguntas, né? Porque Já? Porque eu ia perguntar pra ti qual era a tua rotina de estudo. Hoje é um pouco diferente, né? Hoje Mas pro concurso, situação evoluiu. Pro concurso foi então aquela isso. meia hora por dia durante 2 semanas e deu. É isso aí. Passou em... Meia hora, 1 hora por dia, passei em 14º. Pô, muito boa a colocação, cara. Pô.
E aí rolou uma pressão autoimposta, né? Porque no primeiro concurso, como eu tava mal, eu tinha que me esforçar demais pra passar no teste físico e tudo mais. Sim. E nesse não. Nesse eu falei, bom, Passasse eu passei, bem, né? agora é só cumprir as próximas etapas. É. Só que aí apertou o cinto, porque daí o cara lá da academia que eu trabalhava sabia que eu ia sair e eu dava aula de spinning, né? Aham. Aí ele falou assim, olha, a gente tá com a falta de um professor aqui, você vai ter que dar 4 a 5 aulas de spinning por dia. Porra. Ferrou com o Aí eu teu... falei, tá, mas eu posso descer da bike, né? Eu falei, eu posso orientar a aula sem estar na bike. Daí ele falou, não, você sabe que não é o nosso procedimento aqui na bike, porque a gente é franqueado, tem as franchises, né? Uhum. Tem a franquia Les Mills, não sei o quê. 4, 5 aulas em 4. cima da bike pedalando que nem um cachorro. E aí eu cheguei contraturado pro TAF. Cheguei cheio de fisioterapeuta, kinesiotape, parecia uma múmia. Pá. E eles deixaram de fazer? E Deixaram, né? aí... Oi? Deixaram de fazer, né? Normal, né? Sim, normal, só que todo, né? Cheio de fita. Com as fitas coloridas. Cheio de fita colorida, cara. E aí fiz, né, passei, mas na época, boa. gurizão, né? Jovem, né? Massa. Na época tava voando e tal. 26 anos, né? 26 anos. 26 anos. E aí, voando, uma máquina Massa. tava funcionando bem, não tinha cirurgia de joelho. Tinha uma cirurgia, mas, tipo, não tinha cirurgia de joelho com os parafusos. Uhum. Hoje tu tens? Então, tem. Alguns pares de parafuso no joelho aí. Tá cheio de parafuso. Né? Ah, vai pegando a idade, né? Porra! Tá, tu E falasse aí? do TDAH, né? Mas eu sofro do TDAH. Então tu tem que me dizer de novo a tua idade. 30, eu vou fazer 37. 37. 37. Pô, não é tão... E aí, não é tão jovem, né? Não, eu vou ficar quieto, né? Porque é minha idade aí. E aí, cara, assim, num resumo, né, bem breve, foi isso aí. Só que aí Tá. vai começar, acho que eu até dei pulei umas etapas aqui, Não. eu já tô até te antecipando, né, Não, talvez. não segue roteiro. Isso aqui, cara, não é um roteiro pra gente seguir a risca. Isso aqui é só pra me orientar nas perguntas. Porque aqui, ó, o que eu ia perguntar pra ti, se era o teu sonho, sempre foi teu sonho de infância. Então não era um sonho de infância. Não, né? até o sonho de infância era o avião. a aviação, a É. aviação. Tanto que tem muita gente que pergunta, é porque virou um clichê, né? É. Virou um clichê a resposta, eu sempre sonhava em ser bombeiro. Não, cara, peraí. Eu sonhava, eu tinha uma coisa muito clara, cara. Talvez eu acho que eu tenho participado de alguns podcasts, mas eu acho que eu nunca falei em podcast isso, né? Talvez... Então presta atenção aí, galera. Vamos lá. Não, mas é assim, eu sempre tive muito claro quando eu era em parte de infância, a gente dá umas viajadas, né, umas vagadas. E essas vagadas, né, essas viajadas, o que seria, né, muito imaginário pra gente, quando passa a fase adulta, ela se perde, mas uma parte disso ficou comigo. E eu sempre imaginava que eu poderia fazer algo especial. Olha que viagem, né? Ainda continua sendo uma viagem pra mim, mas eu ainda tô buscando, né? Ué? E aí, depois que a gente não desconsidera tudo que a gente faz, a gente vê que a gente faz algo especial já, entendeu? Pois é, isso que eu ia falar. Entende? Só que aí eu sempre ficava na minha infância imaginando, né? Sentava na frente, meu pai me deu às vezes um microsystem, né? Com CD. Uhum. E aí o primeiro CD que eu ganhei era do Michael Jackson. Uhum. 1991. E eu escutava aquilo lá e eu não entendia nada, né? E aí eu ficava assim, pensando, isso já com isso em 95, 96 já, né? Escutando o CD de 91. Meu Deus, cara, mas eu não entendo nada. Será que ele tá falando alguma coisa legal? Será? Só que na harmonia, a harmonia não a melodia, a harmonia da música me trazia essas sensações de tipo, não, às vezes eu vou fazer alguma coisa legal no mundo. E eu tive a religiosidade muito, muito próxima de mim, na minha formação na infância, até na parte adulta, e aí eu tive um momento de afastamento religioso, ou espiritual, ou energético, como queiram. E aí, recentemente, eu tento me aproximar, né? Sempre vagando, né? Numa pluralidade, mas eu tenho a minha retidão já feita. Mas dentro disso, eu pensava em fazer alguma coisa especial. Entendi. E aí eu era apaixonado por aviação. Então, no final, não é aquele clichê que eu quis sempre ser bombeiro. Não, eu queria fazer algo especial pelas pessoas. E ainda conciliou, né, de eu conseguir fazer alguma coisa que eu realmente sou apaixonado. Né? Realmente, assim, ó, a gente brinca... Eu ainda falei esses dias, eu recebi um amigo meu do Ceará aqui, essa semana, né, o Lúcio. E eu falei pra ele, cara, é o seguinte, cara. Se falassem pra mim assim, aquele tapete voa, eu ia perguntar onde é que compra a roupa do Aladim, sabe? Eu ia querer, porque assim,
não tem como, de repente, por palavras, eu falar pra ti qual que é essa paixão, né? A gente fala, é paixão, mas aí vira clichê de novo. Mas é algo que vibra muito mais, né? Fica muito Que mais brilha latente. os olhos, né? Exatamente. Tipo, todo dia tu acorda empolgado pra fazer aquilo. Exatamente. Pronto, entendeu? É, A partir do momento que tu acorda reclamando pra fazer aquilo lá, já não é mais já a tem paixão, que dar né? uma repensada, né? Você já tem é que o repensar. casamento, né? É isso aí. É isso aí, você já tem que começar a repensar. Não que eu seja casado, né? No caso. Mas um amigo meu falou. Vamos deixar um amigo meu. Um amigo meu contou pra mim aqui. Deixa em off aí. Que é meio complicado. Essas coisas de relacionamento, deixa em off. Ó. Tá, então, beleza. Então temos o nosso bombeiro militar, que entrou na carreira militar, se formou como bombeiro, ok. Só que ele teve que percorrer um caminho para ser operador aerotático, né? Que é uma curiosidade de todo mundo. Então, a curiosidade da galera é saber o quê? Como é que eu faço para trabalhar no Arcanjo, no Arcanjo, serviço, né? Então, qual é esse caminho, né? Beleza, tu fizesse essa formação, fizesse a academia militar, e aí? Qual é o caminho que eu preciso percorrer para chegar lá no Arcanjo? Não só no Arcanjo, né? Qualquer serviço aéreo público vai ter que passar por uma seletiva bastante... Alguns mais, outros menos, né? Mas ela é bastante rigorosa, digamos assim, né? Você vai ter que cumprir alguns pré-requisitos. No Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, em específico, né? Que a gente está falando aqui da minha passagem, você ingressa, o que foi uma desilusão para mim, né? Não foi uma desilusão, mas foi uma autossabotagem, porque eu pensei que era muito fácil. Tá. Então eu entrei e eu pensei assim, eu vou entrar... Já vou. E daí os caras vão perguntar, onde que você quer atuar? Aí sim. Eu falo assim, eu quero trabalhar no helicóptero. Então venha trabalhar no helicóptero. Venha comigo. Estamos de braço. Aí, óbvio que não foi assim, né? É tipo o cara que quer trabalhar no caminhão e não quer ficar no aso. Cara, e aí assim eu falei, que isso, né, cara? Eu falei, entrei, né? Primeira coisa que eu entrei no curso de formação, perguntei como é que faz. Falaram assim, só lê esse edital aqui. Daí peguei o edital anterior. 1000 páginas. Cara, não tem muitas páginas, mas tem 1000 itens. E aí começou, você tem que ter 2 anos de trabalho em quartel, né? Quartelado. Uhum. Desses 2 anos, 1 ano tu tem que tá correndo no ASO, na ambulância. Tem que ter experiência de caminhão. Você tem que ter feito operação veraneio na praia, como comandante de praia ou coordenador de praia, enfim. No meu caso, eu fui comandante, né? Lá nos ingleses. Era eu e mais 4 militares. Hoje está menos presente, né? Um comandante militar. Hoje tem bastante guarda-vida civil atuando nas praias. Uhum. Mas naquela época ainda tinha, né? Então a gente ficava em 4 ou 5 militares. E aí os demais eram civis e a gente gerenciava e também ia para a água, né? Tá. Hoje fica mais na parte de gestão e coordenação. Uhum. Em algumas praias, né? Outras praias o pessoal ainda cai na água bastante. E aí tinha que ir cumprindo esses pré-requisitos assim Daí tinha alguns cursos, né? Curso de salvamento aquático, curso, enfim, altura. Aí, para você participar da seletiva. Não era tipo, cumpri esse aqui, agora eu vou, não. Tô dentro. Para você conseguir participar da seletiva. E ainda tem outros poréns, né? A falta de efetivo, ela é notória em todas as fatias. No Brasil, a gente nota, mas no estado também. E a falta de efetivo nos quartéis. Exato. E aí você tem mais a dificuldade do seu comandante liberar para você fazer um curso dessa magnitude, porque um curso desse são 3 meses fora. E eles sabem que o grupamento tem uma representatividade, né? E muito provavelmente o grupamento vai absorver esse militar que está fazendo o curso se ele se destacar. Então, existe ainda assim, você está fazendo um bom trabalho aqui. Aí o teu comandante sabe que você quer ir para esse ponto aqui. Só que você faz um trabalho muito bom aqui. Ele vai ficar reticente para te deixar ir para cá. Por mais que ele queira o teu crescimento. Isso é natural, né? É um cara que está me ajudando. Bom, eu vou perder um cara que está me ajudando. Mas aí tem que abrir um pouco a mente para pensar também que ele também está correndo atrás dos sonhos dele, dos objetivos, enfim. E aí você participa da seletiva. A seletiva hoje, né? A seletiva, ela tem a parte física, que são todos os testes físicos para ingresso na corporação, todos os testes físicos do aquático, mais o teste físico do tripulante. Tá. Então, seriam 3 testes físicos no mesmo teste físico, né? 3 baterias de exames. E aí você faz o psicotécnico e o teórico. O teórico são 50 questões, né? São 10 questões de cada modalidade. Vai cair incêndio florestal, vai cair salvamento aquático, vai cair APH,
vai cair incêndio estrutural, acredito, e vai cair salmento em altura. Bastante. E aí você tá competindo com outros, né? Pra teres noção, no último Cetop, acho que 2020 ou posterior, 22, entraram 12 e formaram 3. Participaram da seletiva 30, entraram 12 no curso e só formaram 3. Pô, mas o curso também é pegado. O curso é pancada. O curso é pancada. É mais uma academia, praticamente. São 2 meses, 3 meses, depende, né, do que o edital lançou, né, da PGE, né, do Programa Geral de Ensino, o que vai ser jogado de matéria, e aí ele varia um pouco a duração. Mas entre 2 e 3 meses... Regime internato? É internato. É internato porque sabe a hora que começa, né, não sabe nunca... E dorme no quartel? Eu dormia no quartel, né? Quem mora ali na região pode dormir em casa. Entendi. Mas eu dormia, como tava fora, era em Floripa, né, o curso. Aí eu dormia lá no container mesmo e... 2 meses. 3 meses foi o nosso, E aí é isso aí. Daí você faz a seletiva, faz todo esse pré-requisito para fazer a seletiva. Passou na seletiva, 3 meses de curso. Tá. Passou no curso, na minha época, 50 horas de estágio voo, 50 horas voo. Não é 50 horas de trabalho, senão, né? 50 horas de voo. E aí tinha um outro porém, que eu não estava lotado na aviação, eu estava lotado no quartel. Ou seja, eu tinha que pegar meus dias de folga, conversar com o meu comandante, e eu ia de voluntário, abrindo mão de horas e tudo mais, para fazer a minha escala no Arcanjo, para tirar as horas, para cumprir as horas pro estágio. Pro estágio, que daí se caso tu voasse. Isso. Durante o teu estágio. Isso. Então, as tuas 50 horas, elas só iam ser computadas se durante o teu estágio tu voasse. Tivesse voo. E aí... Fizesse algumas horas. Daí cumpria 50 horas. É pesado, cara. E aí até houve uma reestruturação no último Cetop, porque 50 horas, dependendo de quanto o cara é liberado para tirar o serviço, fica muito longo esse estágio. E a gente fica indisponível de pegar esse cara e botar ele para voo, né? Como orgânico que a gente fala. Então ficou essas 50 horas, daí fez as 50 horas, virou outro plano. Não. Agora você vai passar por um conselho de voo. Vai reunir todos os oficiais e todos os praças que voaram ou trabalharam contigo. Você tem umas fichas, né? Então, no final do serviço, preenche as fichas. Eles preenchem, colocam as observações boas e ruins. E você vai computando aquelas fichas. Chega no conselho de voo, entrega lá. A gente fala que é o Alcoólicos Anônimos. Você entrega a ficha lá, o pessoal começa a ler. E aí eles vão falar, você... tá pronto para ser tripulante operacional, ou a gente vai estender um pouco mais teu estágio, ou você não tem perfil para trabalhar conosco. E aí, como eu fiquei a contento, né? Daí eles me absorveram em Blumenau. Eu trabalhava em Taió. Boa. A ideia minha, quando eu formei, era ficar em Floripa e, inclusive, vir aqui para Brusque. Inclusive, houve duas opções, ocasiões de escolha de vaga, e eu tinha escolhido Brusque na primeira. E aí, conversa com meu pai, minha mãe tinha tido câncer na época. Aí ele falou, filho, vem pra cá e tal, empresa do pai, pra você ajudar o pai, ficar com a mãe, né? Aí eu falei, o mais próximo que tem, não tem em Lages, vou pra Taió. Então eu morava em Lages, 150 quilômetros pra tirar serviço, voltava. Todo dia? Todo serviço. Era 24... 24,48. Hoje tá 24,72, né? Pra quem trabalha em quartel. Tá. Aviação... Não entrou aviação, por exemplo, eu tava de serviço ontem, folguei hoje, tô de serviço amanhã e tô de serviço sexta. Fizesse uma troquinha aí no meio, né? Não tem efetivo. Entendi. Não tem efetivo. Um dos nossos militares tá fazendo curso de sargento. Aí um nosso sargento tá com as costas, deu um problema nas costas dele, e a gente tem que remanejar. E daí tem mais a parte da manutenção, né? E volta e meia, eu tô de folga, e aí o pessoal pergunta. Não é obrigatório, né? Não é mandatório. Obviamente o pessoal sabe que o cara tem que descansar, até faz parte da segurança de voo isso. Mas volta e meia, se puder dar uma mão, até o próprio mecânico da empresa contratada, Mertins, pode vir aqui dar uma mão pra gente e tal, a gente vai fazer uma abordagem na máquina aqui. Eu falei, beleza, vamos lá. Se eu tiver de folga eu vou, inclusive assim, o cara trabalha, mas é o que o cara gosta, né? E é a tua vida, né? É a minha vida, cara. É assim, o cara acorda pensando no... Olha, primeira coisa, né? Abriu a janela, olha pro céu, vê como é que tá a meteorologia. Se tá um dia bom, propício pra voar. E aí sempre tá colhendo informação sobre voo. Se você entra na internet involuntariamente, cara, é impressionante. Direto.
você já vai procurar alguma coisa de aviação, alguma coisa, saiu um modelo novo de aeronave, você vai no YouTube ver o que estão falando lá fora e tal. Ei, deixa eu te perguntar, em que casos específicos o arcanjo é acionado? Vamos lá. Desculpa. Não chamam a gente pra churrasco, né? Pra confraternização. Com certeza não. Mas se quiser, a Valéria tá organizando um. Aí, ó. Ela te convidou? Não, ainda não. Pois é. Pra te ver, né? Como tu tens uma moral. A moral pequena, tá lá embaixo. Lá embaixo. É que ela falou que tu cancelou 3 vezes. Eu cancelei, Valéria. Ela falou pra mim. Não foi? Tu falou pra mim hoje? Vamos lá. Em suma, casos graves, né? Casos muito graves. Acontece, às vezes, do caso não ser tão grave, mas a gente vai lá para antecipar que ele se agrave. Não sei se eu me fiz entender. Por exemplo, a gente fez ontem mesmo. Vou pegar um exemplo de ontem. Um rapaz perdido em trilha. Não, mas o rapaz também tá com o celular. É só colocar no Maps que ele volta, né? Só que ele tava há 3 horas e meia tentando voltar pelo Maps. E quem tá de fora, olhando na telinha a imagem do... Ah, mas meu Deus... Ou fica imaginando uma situação... Foi o que ele fez. Ele olhou no Maps, se eu descer aqui, eu saio aqui nessa rua. Se perdeu mais ainda. Só que ele se perdeu mais ainda. E quando a gente tá em mata e não conhece, né? Não tem o hábito de fazer trilha, alguma coisa assim... Ele desceu e ele saiu daquela via primária que é mais aberta, ele começou a entrar nas vias secundárias, né? Onde não tem marcação de terreno, não tem trilha, não tem nada. E ele começou a ir para lá. E ele ficou numa espécie de poço e não tinha como ele ver, né? Antes, no topo do morro, ele conseguia visualizar um pouco da cidade. Quando ele entrou mata dentro, ele perdeu a referência da cidade. Acabou-se. E aí ele fez tanta volta que ele ficou no meio de um poço, assim. Então... Ele não tinha um lado que ele não conseguia subir, que era um paredão. E tinha um outro lado que era uma pirambeira. E ele ficou, né, um precipíciozinho assim. E ele ficou ali, e ele ia para um lado, daí ele não conseguia, daí ele batia pro outro. Até que ele falou, cara, eu tô aqui 3 horas batendo cabeça, eu precisei de ajuda. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas o cara tá perdido, vão enviar um helicóptero, é um recurso caro para fazer isso. A gente comentou sobre falta de efetivo. Se o efetivo de solo fosse fazer o resgate dele, né, fosse fazer o encontro, né, dele, primeiro a gente vai falar de encontro, né, porque a gente não está prevendo que a situação piore, mas poderia piorar, e a gente vai elencar isso. Então, para eles chegarem nele de encontro, vamos colocar assim 1 hora, sendo rápidos, 1h20 de trilha, para chegar onde ele tá. Era perímetro urbano, mas o acesso horrível. Mas o acesso. Então, 1h20 para chegar no cara. Para tirar o cara, mais 1h20. Então, a gente tá tirando aí 3 horas, 3 horas, né? Mais organização, 3 horas o efetivo. De solo. No mínimo 4 a 5 homens. Não ia colocar 2 lá, não ia em canga. Ou iam 4, né? Assim, 3 talvez, muito raro, mas ou iam 4 ou iam 5 pessoas, militares e bombeiros comunitários, para fazer a extração desse cara por terra. Demorando 3 horas. Poderia piorar, poderia ele ter uma queda, né? Ficar tentando e ter uma queda, poderia anoitecer, que estava ali era 3 da tarde, poderia anoitecer e ele ficar lá, ele não tinha recurso de alimentação, não tinha recurso de fogo, não tinha recurso, tinha só o celular. E aí a gente foi lá em 15 minutos e fez a extração. Então, né, nessa situação que não se agrave. E nas situações graves que acionam a gente, seria uma parada cardiorrespiratória, né? Ou então uma pessoa que sofreu um trauma grande e aí ela tá, de repente, entrando em choque hipovolêmico ali, né? Tá perdendo muito sangue. Hoje, até tenho um orgulho de falar, né? Que o nosso serviço aqui em Santa Catarina, ele é a 4ª unidade, nós somos a 4ª unidade no mundo a termos sangue total a bordo da aeronave. Então, a gente tem a parte da transfusão sanguínea em loco, né? Então, a pessoa tá lá, sofreu um trauma grande em trânsito, né? Acidente de motocicleta, alguma coisa assim. A gente pode ofertar sangue para ele lá na cena. O sangue está a bordo das nossas aeronaves, né? Uma parceria entre o SAMUS, o Aeromédico de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiro Militar, o EMOSC, né? Toda a gestão de saúde do estado, para que fizesse isso acontecer. Então, nessas situações que vão chamar a gente, né? É uma situação que já foi empregado, de repente, um APH básico, muito bem feito, né? Que a gente provavelmente comenta bastante, que a base tem que ser bem feita, não é... É porque aqui no Brasil a tradução para o APH básico às vezes diminui o atendimento, né?
O pessoal às vezes diminui se você fala, não, esse aqui faz o atendimento básico. E a pessoa, não, é o básico. básico. Mas eu sempre, quando eu tento falar, eu falo que é o atendimento de base, não o básico, né? Eles que dão a base do atendimento. Se eles fizerem mal feito, não existe... Não adianta chamar arcanjo. Não adianta chamar arcanjo, que muito dificilmente a situação vai ser revertida, né? Então, e existem as situações que a gente é o único a poder chegar no local rápido, né? Exato. Que, inclusive, complementando essa tua pergunta de quando chamam a gente, a ideia do arcanjo é chegar com a unidade avançada de atendimento ou de resgate rápido ao local. Não necessariamente a gente tenha que sair rápido. A gente só vai sair de lá quando a vítima ou for constatado óbito pela equipe médica ou a vítima estiver estabilizada, regulada pela central para que hospital que ela vai ser conduzida. Aí ela vai ser embarcada na aeronave com bastante calma e conduzida. Positivo. Não sei se tu entendeste isso. Entendi. Porque assim, às vezes o pessoal fala, nossa, mas estão demorando tanto, né? Com a vítima. Não, a gente está estabilizando a vítima, né? Não tem pressa. A UTI já está ali naquela cena, né? A gente tem ultrassom, né? A gente faz ultrassom em loco. O carro capotado, a gente está lá dentro, o médico já está fazendo ultrassom da cavidade abdominal. A gente tem agora a transfusão sanguínea. Se entrar em parada cardiorrespiratória, o que está se tornando muito regular nas unidades de atendimento à população, a gente tem o compressor torácico, que fomos nós que trouxemos o primeiro compressor torácico lá em 2018, 2019. Comentou na última visita. E então, cara, é fantástico, sabe? Você trabalhar num serviço que dá esse tipo de oferta, né? Esse tipo de ferramentas à disposição da comunidade. E recentemente ainda fui para fora e ainda comentei, isso é tudo público, né, cara? Exato. Isso é... Até o pessoal que assiste a gente e perguntado no Instagram hoje, que é uma dúvida de todo mundo praticamente. Eu acho que teve umas 3 perguntas assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual é a maior dificuldade que o senhor encontrou? Não. Mas o pessoal geralmente vê um helicóptero, né? Vê o arcanjo parado no meio da rua e fala assim, pô, mas um acidente básico desse, não tem gente morta, não tem um carro todo quebrado, porque o pessoal acha que é só nos acidentes maiores que vocês vão chegar. E, por exemplo, teve um caso aqui que vocês vieram atender em Brusque, que era dentro de uma casa, era um menino autista, eu acho que ele tinha 8 anos, ele veio a óbito ainda. Ele era filho de uma enfermeira amiga nossa. Então, assim, vocês foram acionados. Então, por que o arcanjo foi acionado num caso simples desse? Mas talvez pelo pessoal que não tem o conhecimento, não sabe que uma parada cardiorrespiratória pode levar à morte, né? Então, se não tiver uma boa base, como você mesmo comentou agora, uma pessoa para iniciar no tempo necessário, essa pessoa pode vir a óbito. E uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer até fazer com que essa pessoa volte. Então, o arcanjo ele é acionado para isso, o SAMU é acionado para isso, e até mesmo, que é a próxima pergunta, que é a respeito da tua própria tripulação, né? Então, não é só o bombeiro que está ali dentro do helicóptero, não. né? Então, não é o Renato que vai lá e... É piloto ou dirige? Pilota, não, né? eu fico... Na verdade, a gente fala assim, a gente pilota por comando de voz, né? Boa. Porque o comandante da aeronave, ele tá atento ali aos parâmetros, ele opera, né? Ele manuseia e pilota a aeronave. Só que como a gente é uma unidade que pousa em qualquer lugar, né? Que a gente chama de área Zulu. Tá. Essas áreas Zulus, elas não são homologadas, ou seja, não são sítios locais preparados para receber um helicóptero. Não tem o Hzinho lá prontinho. Exato, a gente vai pousar... Um heliponto lá, isso, né? A gente vai pousar no quintal de uma casa, a gente vai pousar apertadinho do lado de uma loja, a gente vai pousar na praia, a gente vai pousar numa rodovia, como tu colocaste agora. Então, essas coisas assim, o piloto, ele pode pousar lá? Poderia. A possibilidade de dar um incidente ou um acidente seria muito grande. Por quê? Porque até foi feito um estudo pelo Vorchar, que é um cara aí, um expoente na aviação de asa rotativa, né, de helicóptero no mundo, e ele fez uma exposição sobre o ponto de vista que o piloto tem. Tá. Então, os ângulos e pontos de vista que o piloto tem ali da posição dele são muito restritos, então é muito limitado. Entendi. Ele sabe onde está indo o rotor principal, né? Que muitos chamam de hélice, né? Tá. O pessoal da aviação fica bravo que fala hélice, mas, pessoal, a gente tem que entender que nem todo mundo sabe, né? É porque a gente tá num... A gente, desculpa fugir um pouco do assunto, mas a gente vive num mundo que é cheio dos mimizentos, né? Sim. E... Obviamente que a gente se expõe em rede social, a gente fica vulnerável a receber.
E aí, uma vez, falando sobre isso, é igual quando falam, olha a turbina do avião. Cara, tem gente que fica bravo, não é turbina, é motor. Cara, ele não é obrigado a saber, cara. A entender. Entendeu? E a gente tem que parar com isso. Uhum. Porque, assim, é igual tu falaste, o pessoal que não sabe sobre o atendimento vai lá e julga. A gente tá num mundo onde muita gente quer julgar e pouca gente quer escutar ou quer ouvir. Né? Então, sejam mais pacientes, tá, pessoal? Então, quando alguém falar alguma coisa e ele não é o técnico daquilo, tá tudo certo. Boa. Tá tudo certo. Boa. Se faça entender e tá tudo certo, né? Boa. E, né? Estabeleça só uma comunicação Exato. E tá tudo certo. E aí, ele tem voltando, né, agora, o piloto tem uma noção de onde vai o rotor principal, desse lado aqui, que é diferente do lado contrário. Então, ele acha que o rotor principal está indo até um ponto, mas ele está indo além, às vezes, ou antes. À frente, ele tem um controle um pouco maior, porque é mais visual, né? Mas nas laterais, e aí o principal, que é o rotor de cauda do helicóptero, que é o coração da aeronave, né, digamos assim, ele não tem, às vezes, a noção, e às vezes as aeronaves não estão equipadas com câmeras de rotor de cauda, assim como a gente tem câmera de ré. Algumas aeronaves hoje já dispõem de uma câmera que fica voltada para o rotor de cauda. Então, o Arcanjo tem? O Arcanjo não tem. Tá. Somos nós ali da porta que fazemos essa gestão, né, dos riscos. Inclusive, uma das principais funções do operador aerotático do tripulante operacional, né, é quando está na porta, procedimento de pouso, decolagem ou até de operações de alto risco, falar para o comandante, comando, a gente vai manter a proa à frente e abaixo, por exemplo. À frente e abaixo. À frente e abaixo. Ele, às vezes, não está ciente do que tem embaixo. Entendi. Porque ele está com um olho no painel, os parâmetros do motor estão subindo, temperatura, pressão, não sei o que, ele tem que cuidar para não extrapolar, porque, né, pode levar uma pane e um acidente. E ele vai coordenar ali uma referência que ele tem para ele continuar indo à frente e abaixo. Então ele tem aquela referência à frente e abaixo, instrumentos à frente e abaixo. Só pelo comando que o senhor dá. Só que tudo que está acontecendo ao redor, às vezes ele não vai ter como, né, ficar olhando tudo ao mesmo tempo. Então quem vai fazer essa gestão vai ser o tripulante operacional. Agora, comando, mantenha a posição e altura, e giro de 30 graus cauda esquerda. Então, giro de 30 graus cauda esquerda. Ok, agora a gente vai para a esquerda na regressiva em 5 para o ponto. Então, 5, 4, 3. Então, é um ajuste muito fino, uma comunicação bilateral muito clara. Inclusive, isso faz parte do treinamento do tripulante, né? Que a gente tem uma disciplina de fraseologia. Então, isso tudo tem que estar muito bem ajustado para que a gente pouse naquele local restrito com segurança. A gente, às vezes, acompanha na internet, né, alguns incidentes e acidentes de colisão no rotor principal com placa. Tem um recente agora, uma aeronave de unidade de aviação pública, veio para aproximação num trevo e colidiu o rotor principal com uma placa. Alguma coisa aconteceu ali, e a gente não está aqui para julgar, entende? Entendi. Mas alguma coisa aconteceu ali no gerenciamento de cabine que levou aquele incidente ou acidente. Mas voltando, né, ao que tu estava... Pô, mas uma informação errada, uma informação sua ali errada do operador, né, do operador aerotático... A gente não tem margem, é isso aí que você ia falar, né? Não pode. A gente... Vocês são a câmera de ré. Nós somos os olhos do piloto, né? Pois a gente fala que a gente é a extensão do olho do piloto. Aí... O comandante da aeronave, ele tem que ter, assim, uma confiança grande conosco e nós com ele, né? Claro. Então a gente acaba... Eu tô 8 anos na aviação, então eles acabam pegando a minha forma de comunicação também. A gente tem um padrão, mas ele varia, né? De profissional para profissional. Tem profissionais que falam mais, tem profissionais que falam um pouco menos. E tem comandantes que pilotam de uma forma e tem pilotos que pilotam de outra forma. Então os comandos são diferentes. Certo. E você acaba meio que percebendo, né? Como se você jogasse futebol junto. Você sabe que aquele amigo teu chuta melhor, ou que aquele amigo teu corre mais. Enfim, você pega essas características e usa para que no final você consiga pousar. Aí junto conosco tem o pessoal do SAMU, que são civis. Certo. Então, na formatação do Bombeiro Militar de Santa Catarina, nós temos aqui em Blumenau, nós temos 2 formatações da aeronave. A aeronave com um piloto e kit aeromédico, e a aeronave com os 2 pilotos à frente. O que varia? O kit aeromédico é um kit de maca, certo? E a maca ela vai toda dentro da aeronave. E ela ocupa o lado do outro piloto. Ocupa o lado do copiloto. O que acontece? Se a gente tiver o copiloto a bordo, essa maca vai sobre o banco traseiro. E aí a equipe de atendimento vai no chão.
né? Se posiciona no solo ali entre o banco do copiloto e do comandante e a maca da vítima. Positivo. Muitas vezes essa vítima que vai em cima do banco, ela é grande. Então os Aí não tem o pés que fazer. ficam para fora, ela atravessa todo o helicóptero e os pés ficam para fora da aeronave. Aí a gente vai ter que fazer o voo com a aeronave de porta aberta com a vítima a bordo. Obviamente que essa vítima vai estar amarrada e a gente tem uma maca estanque para isolar, né, para não perder temperatura da vítima ali com aquele, né, pegando aquele vento relativo nas pernas dela. Grupamentos muito conhecidos no Brasil usam esse tipo de configuração, como por exemplo o Águia de São Paulo, o Águia aqui do estado de Santa Catarina, né? Eles fazem bastante missão de misericórdia, algumas vezes faz o aeromédico, e aí esse aeromédico é feito dessa forma, com a maca sobre o banco traseiro, e a equipe que está atendendo, fazendo atendimento, vai ali no chão, né? No piso da barca, na parte de trás. A gente chama de barca. Então a tripulação é, então, o piloto... Isso, daí agora vamos voltar na tripulação. Tá. Se for 2 lugares de comandante, piloto, copiloto, operador aerotático, tripulante operacional. Tá. Isso se for atendimento clínico, acidente, coisa assim. Então, são 3 bombeiros militares, enfermeiro do SAMU, médico do SAMU. Tá. Agora a gente está com essa configuração e nós vamos fazer um resgate. Então, são 2 pilotos oficiais, né? Para ser piloto aqui no estado de Santa Catarina tem que ser oficial. Então, 2 pilotos oficiais do Corpo de Bombeiros, 2 praças, tripulantes operacionais resgatistas. Um é o fiel. Médico e enfermeiro. Um a gente chama de fiel, que nos Estados Unidos a gente usa o termo de crew chief, né? Que é o cara que gerencia a cabine, que é o chefe de cabine. Então ele vai gerenciar tanto o resgatista que está descendo ou saltando na água, né? Ele vai fazer aquela comunicação bilateral com ele, sinalizando a necessidade que precisasse ser sinalizada e conversar, manter essa conversação sempre bilateral também com o estéreo, né, com o comandante da aeronave, para posicionar e para ver que atitude que vai ser tomada. Baita. No resgate, propriamente dito, a gente tira a equipe de saúde, devido ao risco que é apresentado. Então, a gente chegou no local, tem que fazer o rapel aqui. A gente vai para uma área morna, desembarca a equipe de saúde, né, o enfermeiro do SAMU, o médico do SAMU, que são civis, e só os militares vão para o resgate. O que acontece? Esse militar que desceu vai fazer o APH de base, bem feito, estabilizar a vítima, fazer a extração da vítima e levar até a área morna, onde está o médico e o enfermeiro, que vão dar o complemento desse atendimento. E aí, dependendo da gravidade, né, eles vão fazer a abordagem avançada ou eles vão só estabilizar e a gente vai conduzir, ou até às vezes vai ser liberado no local. Então, se a gente tiver com kit aeromédico, a única coisa que sai é o copila. Então a gente fica sempre de serviço. O mínimo que tem de serviço são 3 bombeiros militares, enfermeiro e médico civil, que são do SAMU Aeromédico de Santa Catarina. Positivo. Então o senhor pode ser somente o fiel e o cara que vai fazer o resgate. resgatista ou mecânico aeronáutico agora, né? Então, se eu quiser ser um piloto, precisa ser oficial. Da corporação tem que ser oficial. Tem que ser oficial. Tem então ser oficial. Você, hoje, piloto não... Piloto fora, né? Tá. Piloto fora, mas na corporação Porque somente... eu já vi lá. Isso. Coisa errada. O pessoal que perguntou aí se precisava ter carteira de piloto, não precisa ter não, viu? Para ser tripulante operacional, não. Ó. Mas, assim, e para ser piloto, depende do edital. Existem editais que eles já pedem a prévia, né? Que o oficial entre já como piloto. E existem editais que às vezes eles já ofertam, depende do governo, né? Da situação do governo, que eles já liberam para fazer o curso de piloto enquanto formação dentro da aviação. Já. Se para você precisou de 50 horas, imagina para o piloto, né? Quantas horas de... Os nossos comandantes, eles fazem o curso de... Eu estou falando de helicóptero, né? Então, eles fazem o curso de piloto privado de helicóptero, né? Compreende ali 36, 40 horas. Fazem as 40 horas já ou eles já vêm com essas 40 horas feitas, e aí continuam o estágio, mas para ascender, para fazer a ascensão, né, de ser comandante de aeronave, que no helicóptero é o cara que senta à direita, né, que tem as posições, né? No avião o comandante senta à esquerda, no helicóptero senta à direita. Então o comandante de aeronave normalmente é o piloto mais experiente, certo? A não ser que eles estejam em um momento de instrução que eles podem trocar os locais. Mas para chegar na ascensão de piloto, de comandante de aeronave, no mínimo 500 horas. Pá! Maluco. 500 horas. É bastante hora. É bastante hora. Porra. Os caras já... Uma cacetada de hora. Não dá pra Mas pilotar, assim, vamos colocar em anos, né? O copiloto para virar comandante de aeronave hoje está demorando em torno de 3 anos e meio a 5 anos e meio.
Na faculdade? Isso, ele senta ali, né? Vai voar para as ocorrências, sempre olhando o que o comandante mais antigo ali tá fazendo, como que tá funcionando, pegando experiência de navegação, experiência de pouso em local restrito, principalmente, que são operações arriscadas, experiência de resgate. E aí ele fica ali esse tempo todo só, além dos cursos complementares que eles devem fazer, né? Que são cobrados até legalmente para serem feitos. Show de bola, porra. Legal, isso aí foi legal saber. É uma pegada. Quantas ocorrências vocês atendem por dia, mais ou menos? O pessoal fala assim pra gente, né? Ah, no boa é de boa, né? Eu só vejo o helicóptero passar aqui uma vez por semana na minha casa. Então, em Brusque. Tipo, vamos lá. A gente atende hoje, né? As nossas unidades, elas têm de 3 a 4 ocorrências por dia. Tá. Isso nos torna, talvez, uma das unidades de aviação pública que mais voa no Brasil. Mais voa no Brasil. Dando em torno aí de 2 horas e meia de voo por dia. Mas a gente tá falando 2 horas. Ah, mas o cara fica lá 17 horas de serviço e só voa 2. Só que é de voo, né? Então, a gente sempre brinca que a parte do voo que o pessoal vê é a menor parte do trabalho, né? Exato. É a parte glamurosa, né? Uhum. Que óbvio que é uma unidade de aviação pública, né? De aviação, então o pessoal ver a aeronave voando é uma coisa. Agora, fazer voar, todo o preparo, tanto técnico, tanto organizacional, logístico, manutenção, né, gastos, enfim, toda a organização que tem que ter por trás. Exato. Para fazer 4 minutos de voo e atender uma parada cardiorrespiratória, reverter essa parada cardiorrespiratória com sangue, com compressor, todo o trabalho, às vezes, o pessoal esquece, né? Então, nossa, mas voou 3 minutinhos. Tão fácil, né? Voou 3 minutinhos, pousou aqui, ó, acabou. Reverteu. Tem todos os equipamentos também, né? É foda. Então, não é assim. Então, o pessoal tem que ver todo o processo histórico. Exato. Hoje, o Batalhão de Operações Aéreas de Santa Catarina está completando 14 anos, né? Nesse ano está completando 14 anos. Começou em 2010. E, cara, eu tô há 8. Então, cada ano que passa, você aprende uma coisa nova. Você nunca pode pensar que, né, você sabe tudo. E número de ocorrências, eu fui para Minas Gerais fazem 2 semanas atrás, no Batalhão de Operações Aéreas lá. E lá eles voam 1.1. 1.1 hora por dia, em média, as aeronaves dele. Então, dá quase 1 hora de diferença. De voo. Não pesquei. Aqui a gente voa, em média, 2 horas e meia. Tá. Cada aeronave. Tá. E lá eles voam 1.1. Não, é mais. Não, lá eles voam 1.1. É como se fosse 1 hora e 10, 1 hora e 15. Entendi. É porque em decimal, desculpa. Eu tô fazendo uma leitura aqui decimal. Tá. Mas é como se a gente voasse 2 horas e meia e eles voassem 1 hora e 10. Entendi. Total no dia. Entendi. Total no dia. Por aeronave, né? Porra. Por aeronave. E aí, assim, a gente fala 2 horas e meia, mas pega aí, são tiros rápidos, 10 minutos. Pois é. 15 minutos. Teve dia que eu já atendi 9 ocorrências, 8 ocorrências. A gente pousava, abastecia a máquina. Principalmente no verão, né? Já acionava, já ia. Eu acho que o verão de 2019, 2020 foi um dos verões que a gente mais trabalhou, assim. Mais atenderam. Mais atendemos. Pra você ter noção, que legal, a gente tem tratamento estatístico de tudo, né? Na unidade. E isso até eu conto porque tem muitas unidades do Brasil que não tem. E aí até antes de vir eu fui buscar, né, como é que eu tava, né, no score. Então eu tô chegando nas 500 horas de voo, porque a gente não vai em todos os voos, né, tem mais vezes que a gente não sei se o pessoal sabe disso ou não, mas eu tenho 162 paradas cardiorrespiratórias atendidas. Caramba, cara. Alguma parada. Às vezes o pessoal fala assim, não, mas por que você conta isso? Eu falei, porque tem gente do quartel, que trabalha quartelado às vezes, que eu não sei se numa carreira inteira ele pega 50. Tem isso. Não sei, E eu quero te falar uma coisa, para voltar a quebrar um pouco o protocolo, mas de uma coisa que tu comentou comigo lá no começo agora. Que tu tinhas o objetivo, né? Voar e ajudar. Isso. Né? Então, tá aí, cara. Tá a resposta. É isso aí. Tá a resposta. Hoje, assim, até às vezes no retorno de algumas ocorrências, né? O canceriano vem e bate forte, né? Entendi. E aí eu chorando. fico... não chega a chorar, né? Obviamente que em alguns momentos, dependendo de ocorrências, assim, a gente chegou no quartel, outro estigma que o pessoal tem é que todo mundo é o bombeiro ou quem trabalha com atendimento pré-hospitalar, eles acham que o pessoal é de ferro, né?
Não, até teve um podcast que eu participei semana passada, com esse meu amigo do Ceará, a gente chorou, cara. A gente tem carta de despedida no armário, a gente tem as paradas assim. A gente é ser humano, a gente quer voltar pra casa, a gente quer ver nossos familiares, nossos entes, né? Enfim. E é complicado, né? Eu acho que tá errado se você para de ser humano, entendeu? Exato. Se você parar de ter essa parte humana junto contigo, aí eu acho que tu tens que dar uma revisada no que tá acontecendo, porque alguma coisa tá errada. É que uma das maiores virtudes... Eu também sou bombeiro, né? Sou bombeiro civil e comunitário, mas uma das maiores virtudes do bombeiro é empatia, né? Então, a empatia também, ela traz a emoção à tona, né? Então, só é empático quem não tem medo de chorar, né? É. Então, um homem também chora. Muito. E a partir do momento que tu tens essa... Eu tava até comentando com o capitão agora há pouco, né? Antes de existir o Capitão Basílio, existe o Rodrigo, né? Exatamente. Então, você também tem o seu nome de guerra, e tem um Renato Augusto, né? Então, tem um Renato em casa, o cara amigo, o cara parceiro. É isso aí. Eu te acompanho no Instagram, na rede social, então eu vejo que é um cara que tá aí... fizesse uma corrida ainda com... Isso, com um cadeirante. Isso. Até é bem curioso, né? Porque a gente fez essa corrida e foi o próprio... a gente foi pela Associação dos Arcanjos, né? Então misturou lá enfermeiro, médico, piloto, todo mundo que era do Arcanjo pra gente fazer a volta à ilha. E aí foi o pessoal mesmo que falou: ô Renato, né? Pega lá um pessoal do teu projeto tal pra correr junto contigo e tal, vai ser legal. De repente a gente pode estimular que outras pessoas busquem, né, doar as pernas pra alguém que não tem essa sensação. Porque pra gente, assim, né, Alan? Pra gente é bem tranquilo, né? É igual o outro projeto Nossos Passos, que eu levo ele o Davi na mochila. Pra gente é bem simples, né? E foi nesses retornos de ocorrência que o cara fica filosofando, que o cara começa a praticar essa gratidão, né? Exato. E daí você vê tanta realidade, às vezes você chega em casa, nossa, eu sou tão... rico. privilegiado, sou tão rico, não de dinheiro, mas, né? Tenho tudo, né? E às vezes a gente vai numa casa, é uma outra realidade, às vezes não é na casa, às vezes é fora de casa, mas a gente percebe uma outra realidade e mesmo assim aquelas pessoas estão cheias de gratidão. Sim. E às vezes a gente tá reclamando, sim, sabe? De barriga cheia. Então, nesses momentos que eu fui desenvolvendo esses projetos, bacana, que em suma, eles funcionam de uma forma que alguém seja tocado pela ação que eu tô praticando ali para que ela seja replicada naquela região que a pessoa vive, sabe? Sim. E aí o pessoal fez isso nessa corrida aí, na volta à ilha, foi muito legal. Eu vi, eu acompanhei. E aí, só que infelizmente, assim, o cara que eu comecei a correr, infelizmente o Jefferson, veio a falecer, cara. Ele foi o primeiro que eu fiz a corrida em 2017, 2018, quando eu cheguei em Blumenau. Eu comecei o projeto, fui correr com ele e ele faleceu semana retrasada, quando eu tava lá em Minas Gerais. Faleceu. E teve também o outro menino, o Arthur, né, que tava passando por tratamento de câncer, que eu também acompanhei, não sou familiar. E é curioso, porque o pessoal vê aí outra reflexão nela. O pessoal às vezes vê na minha rede social lá, eu tô com a criança, nossa, que bonito seu filho, e não sei o que é seu filho. Daí eu falei, pessoal, a gente não precisa fazer bem só para nossos familiares. Né? Eu falei, sim, o Arthur, inclusive, até um beijo pra Aninha, um beijo pro Dani, que são os pais do Arthur. O Arthur foi um cara que eu conheci pelo Arcanjo. Ele tava lá, a gente tava fazendo manutenção na aeronave, e chegou aquela peça, aquela figura carequinha já, né? Tava fazendo tratamento. E ele tinha ganhado um voo de helicóptero, e quando ele tava voando no outro helicóptero, viu o Arcanjo, ele queria descer pra ir conhecer o Arcanjo. No Arcanjo. Mas... E aí, depois que a gente criou, ele era fanático do bombeiro, né? Os pais dele até hoje o são. E fez amizade lá com o Pereira, lá em Balneário e tal. Ia na escada com o sargento de Lima. Nossa, assim, o sub, acho já. Então, enfim, cara, ele tinha um envolvimento todo. Massa. Mas eu não era grau de familiar, parente, né? Não era parente, nada. Então, não custa, né? A gente... Sim. É que nem essa situação do Rio Grande do Sul que houve agora, né? Então, por exemplo, hoje o pessoal... Cara, é uma coisa casa com a outra, né? Então, para ver como a gente não tá tão desalinhado nas informações. Porque hoje o pessoal, o público, né? Tá sabendo julgar mais, né? Então, o pessoal abre a boca mais para julgar, né? Do que parabenizar e tipo assim, ó, beleza, parabéns. Então, se tu não fazer, tu nunca vai deixar de ser uma referência ou de apresentar aquilo. E eu fui pro Rio Grande do Sul, né, como Alan,
e não como NR. Eu fui como ALAN. Então eu fui lá, eu falei pro pessoal ir com a farda que não tinha o símbolo da NR e eu levei 4 bombeiros, fiz todo o trabalho, ficamos numa cidade onde ficou 90% atingida, São Leopoldo, e nós somos bombeiros civis, então é uma empresa privada, eu não tenho suporte do governo, não fui com material, não fui com nada. Eu fui com os equipamentos que eu tenho lá na NR, uma máquina envelope, um tripé para fazer resgate, colete salva-vidas e o pau pega. É o velho ditado, né? Eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, uma meta e um sonho, como é que é? O ditado lá? Eu tinha um sonho e um... Como é que todo mundo tava falando agora? Esqueci. Enfim, Isso aí, beleza, chegamos lá, fizemos toda a logística, ficamos numa casa, ganhamos doação essa casa e começamos a atender. Ficamos o dia inteiro atendendo. Então a gente entrava lá nas ruas e resgatava bichos e pessoas. E aí a gente conseguiu um barco parceiro lá para ajudar nós. Beleza, foi o primeiro dia, foi o segundo, já tinha feito amizade com a polícia rodoviária ali. E aí vieram perguntar, cadê o galego que tá coordenando aí a missão? Daí já o que eu fiz, né, cara? Sim. Aí, vai embora porque tá voltando as águas, a barragem estourou de novo. A gente ia ficar até terça, isso foi domingo. Cara, peguei a galera, tirei da água, pegamos o carro, viemos pra Brusque. Meia hora depois, bloquearam a 101. E aí eu voltei com o sentimento de, cara, não completei o serviço. Sim. Com esse sentimento. Ficou pela metade a missão. Ficou pela metade. Então, assim, se fosse pra marketing, se fosse pra postar vídeo, se fosse pra fazer o que era, já tinha acabado a missão ali e eu podia voltar pro meu cotidiano. Sim. Cara, na quarta-feira eu já falei pra Valéria, coordena 15 bombeiros. Infelizmente o que mais teve foi isso. Né? Meu Deus, cara. Voltamos na outra semana, voltei com 2 barcos, voltei com jet ski, com um pessoal, com 15 bombeiros ali. Já tinha visto a realidade, viu as demandas. Já vi tudo que precisava. Viu as dores, o que precisava. A primeira coisa que a gente chegou lá para atender, a gente ia atender uma criança afogada, já de cara, assim, um bombeiro que nunca tinha feito o atendimento. Porque o bombeiro civil não tem tanta experiência que o militar, né? Sim. Então ele tinha se formado, trabalho em empresa, aí veio a mãe, entregou a criança para ele. Falei, agora, velho, vira essa criança. Bota em prática aí o que você vai. que você aí depois aprendeu. Ele começou a chorar porque ele tem 2 filhos pequenos e tal. Aí fui lá, cara, pode chorar, empático, ok, volta pra realidade. Isso aí. Entendeu? Mas assim, foi uma experiência incrível. Voltando nessa questão da experiência, né? Vi que tu também fosse pro Rio Grande do Sul, né? Não o Rio Grande do Sul, mas já participasse de outra tragédia, Kiss, Brumadinho, alguma... A Kiss eu tava na formação, né? Tá. Tava em 2013 na formação, quando deu o evento da Boate Kiss. Inclusive, a nossa parte do setor de vistorias, né? Ela, não só a nossa, né? Mas no Brasil inteiro, ela foi revista a partir da Kiss, né? Então, foi bem curioso, porque a gente aprendeu de uma forma, a gente se formou, já trocou. Já mudou tudo. Quando a gente foi pro quartel, já teve que rever tudo de novo, porque foi mudando e até hoje, né? Ainda sofre alterações. E que bom que sofram alterações, né? Que são necessárias para manter aí uma segurança preventiva e não corretiva, né? Porque tem aquela história lá que o pessoal usa bastante de combate a incêndio, né? Não tem mérito nenhum em combater um incêndio que poderia ter sido evitado. Então, eu não presenciei a Kiss nas internas, porque tava vivendo, né, a formação de bombeiro, então era muito latente. Brumadinho a gente não foi, né? Foi só a equipe de terrestre, né? Tá. E Rio Grande do Sul. E aqui, né? Eu tenho 9 enchentes atendidas aqui em Rio do Sul, Itaió, região. Então, a gente tem uma bagagem aqui da região, né? Blumenau. Eu vi que tavas com drone lá, né? Isso. Aí, em 2018, nós desenvolvemos Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais. Nós desenvolvemos um curso que, naquele momento, era piloto, né? Um curso modelo para drones, para atividade de bombeiro. E acabou dando tão certo que aquele curso ele virou um curso padronização nacional. Então a gente saiu pelos estados para dar curso, foi para o Distrito Federal, foi para o Mato Grosso do Sul, foi para o Mato Grosso, foi para Goiás. Então várias instituições pegaram o nosso curso para padronizar os bombeiros para operação com drone, que o pessoal, assim, às vezes ele ainda fica... Vou te contar, tá? O pessoal é bem reticente, assim, às vezes, com o drone. Sim. E aconteceu o inverso agora no Rio Grande do Sul, que na verdade já tinha acontecido em Brumadinho. Como a gente estava bem a par, né? O pessoal lá de Minas foi passando pra gente. E Brumadinho, ela foi toda varrida com toda certeza porque os drones atuaram. Isso é óbvio. Se não fosse os drones, tu achava que ia ficar alguma coisa, ia ficar sem ter o mapeamento feito.
E como que iam saber se foi feito um mapeamento ou não? É uma região muito grande. Uhum. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente, graças a Deus, a gente está com um drone com uma boa qualidade, né, de tecnologia. Então a gente tem imageamento térmico a bordo do drone. Não são câmeras refrigeradas, né? Para quem conhece um pouco de imageamento térmico, tem as câmeras refrigeradas e as não refrigeradas. Muda ali a confecção, né? O produto da lente, o elemento, né, da lente, e muda também a sensibilidade, digamos assim, para a geração do termograma. Mas o pessoal já sabe que o drone pode fazer mais coisa aqui. Boa. E lá no Rio Grande do Sul teve muito deslizamento, muita área que ficou soterrada ou as casas foram totalmente levadas. E aí a gente trabalha num órgão público e na verdade não só no órgão público, mas a gente tem que dimensionar. Uhum. A gente tem que saber, a gente vai atender um problema, mas qual é o tamanho desse problema? Certo. Eu tô vendo aqui, eu fiz um sobrevoo de helicóptero. Por exemplo, eu cheguei lá, um dos comandantes, eu fiz um sobrevoo de helicóptero aqui, eu vi mais ou menos. Daí eu falei, mas mais ou menos... O mais ou menos não, às vezes não, né, sabe onde tem alguns pontos, mas daí pousou, já esqueceu. Uhum. O drone é uma atividade, é uma parte um pouco mais em conta, né, bem mais em conta que uma hora voo de uma aeronave tripulada. E ainda dispõe desses recursos de imageamento térmico, de fotografia. O pessoal da Defesa Civil aqui do estado de Santa Catarina faz muito bem a parte de fotografia para geração de mapa 3D. Então, o nosso estado está muito bem amparado no uso dessas tecnologias. Boa. E aí a gente foi para lá, tinha, por exemplo, eu fui para Canoas, fiquei 3 dias em Canoas lá, onde a gente mapeou Canoas. a parte de Canoas, os quadrantes, e a gente viu certinho qual que era o quadrante que o CBMSC vai atuar. Então, a gente pegou aquele quadrante, fez um sobrevoo e falou assim, pessoal, aqui tá assim, aqui tá assado, aqui tem um pessoal, porque tinha facções lá, né, também atuando lá na região. Tô bem ligado. Então, a gente vai ter que cruzar aqui, a gente tem que ter o pessoal da Força Nacional junto conosco, sabe? Então, a gente já sabia, porque o drone já tinha feito a varredura antes. Aí, saímos de Canoas, eu fui pra parte de Cruzeiro do Sul, onde a gente encontrou a cachorra Moana, a nossa cadela Moana aqui de Itajaí, do Amorim. Altos, cara. Fez o resgate e nesse ponto de Cruzeiro do Sul era muito entulho. Então, pensa assim, a gente tinha bolsões de entulho de 6 metros de altura, 7 metros de altura de entulho. E a gente tinha que caminhar por cima e óbvio que abaixo tinha animais, pedaços de casa. E só que era assim, a gente conseguiu identificar mais de 40 bolsões. E os bolsões, assim, 2 hectares, 1 hectare de bolsão. Era container, era carro, tudo levado. Isso a gente estava 2 quilômetros para dentro. Tá maluco. 2 quilômetros para dentro. É uma coisa assim que a gente mostrando imagem não chega perto do que é estar lá realmente, né? Então o pessoal perguntando, como é que foi lá? Tava feio. Falei, cara, pior que eu não consigo te explicar como que é o feio. Nem te mostrando imagem, porque você vai olhar a imagem, não vai entender. Não vai entender, só estando lá. E aí, ali a gente fez essa varredura. Então a gente descarta áreas de busca, né? Porque a função principal era buscar corpos. Então, encontramos o corpo dessa menina, dessa jovem, e ainda tinha mais o corpo do pai, que estava sendo buscado ali. E a gente só sabia que ela estava naquela região porque a mãe sobreviveu. Ficou agarrada numa torre de energia de alta tensão. Até passou no jornal esse caso. E dali a gente foi deslocado para Roca Salles. Região de Roca Salles, Estrela, Mussum, aquela região de Lajeado ali, muito afetada. O rio subiu 30 e poucos metros, 35 metros, se eu não me engano, acima do leito normal. Então, pensa, aqui sobe 5, 8 já 35, cara, é inimaginável. É uma coisa assim, a gente escutou muitas pessoas falando, mas é porque não estava preparado. Mas quem que vai preparar para 35 metros de inundação? E lá tinha um deslizamento que a equipe de Santa Catarina chegou em 2 horas com drone, com desmanche hidráulico, né, que era a parte de deslizamento. Em 2 horas a gente chegou, mapeou todo o perímetro, 184 mil metros quadrados de deslizamento. É isso aí, 18 hectares deslizado. Caramba. O talude, né, lá da ponta do talude até a margem do rio, que era o deslizado, tinha 357. Eu tô falando de cor porque eu trabalhei muito, né, nesse caso. Era uma família de 6 pessoas que estava totalmente ali naquela área. Só que, pensa,
Essa era a área total. A área de busca da família era 85 mil metros quadrados. Então a gente tinha 8 hectares para procurar 6 pessoas. E isso concomitante à informação de que eles ainda tinham uma criação de porcos que poderiam chegar a 600 porcos. Então você pensa que você tem 8 hectares, 9, né? Vamos colocar 9 hectares de busca, área de busca. Uhum. Essa parte deslizada, 9 hectares para você procurar 6 corpos que vão estar misturados inevitavelmente com 600 porcos. Então, a cada 100 porcos, a gente ia encontrar um, né? Se fosse levar essa conta. Então, pensa, era de 100 para 1, uma possibilidade dificílima. Então, é muito, muito material. Tinha pessoal do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, atuando nessa mesma área, né? E de Minas, todos com cães. Pá. E daí a gente chegou lá com desmanche hidráulico e com mapeamento com drone. E o drone, voltando no drone, no imaginamento térmico a gente tem uma abordagem que a gente verifica quais são as fissuras do terreno. E aí, pro pessoal que está em solo, a gente consegue passar qual que é a área de escape, qual que é a distância da área de escape. Então, a gente sabe, às vezes olhando, aqui é mais perto ali, não. A gente fazia a medida, não, é mais perto vir para cá do que para lá. Lá você tem 10 metros a mais de caminhada e aqui você tem 10 metros a menos. Então, a área de escape é para cá. E aí você consegue acompanhar a movimentação de terra, porque a gente estava agindo com desmanche hidráulico lá embaixo, fazendo as buscas, e a terra estava deslizando. Então, a gente ficava lá com o drone monitorando. Nosso drone tem alto-falante, então a gente poderia dar sinal para eles, né? Além do silvo, né, do apito lá, de um, que é o nosso procedimento padrão, já que fica observando isso, ainda tinha mais o drone observando a parte acima do que ele não conseguia ver, né, porque era muita diferença de relevo. Tá aí, afinal, acharam a família ou não? Então, daí a gente achou um porco, né, nessas 2 horas a gente chegou, fez tudo isso, montou o desmanche hidráulico e achamos o porco. E embaixo do porco estava um corpo. Um corpo. Um corpo. Em 85 metros quadrados, 85 mil metros quadrados, a 8 hectares, nós achamos... Um porco e um corpo. Um porco e um corpo, em 2 horas. E mais ninguém. E aí o pessoal continuava, né? Porque os cachorros apontavam e eles estavam com o maquinário pesado já agindo, né? Entendi. Então daí apontavam alguns setores, aí o pessoal tentava ir chegando. E além disso, as informações do drone também são repassadas para o comando da operação, né? Entendi. Além da operação propriamente dita, eu fazia outras abordagens, por exemplo, quanto de estrada está sendo aberto para ele passar para o comando dele, eu estou precisando de mais máquina ou não. Então, tudo isso caminha junto, né? O pessoal, às vezes, fica muito focado na mão de obra, né? Na mão na massa ali, só que tem muita coisa por trás é igual o serviço do arcanjo, né? Exato. Que a gente tem que preparar para que aquilo aconteça de forma organizada, digamos assim. E aí voltamos para Cruzeiro do Sul. Então, foi encontrado um corpo lá em Cruzeiro e um corpo também em Roca Salles. Ficasse quanto tempo lá? 10 dias. 10 dias. Que é o período que o pessoal tá ficando, né? Vai na segunda, volta na terça, na quarta. O meu, as 2 idas deu 8 dias total. Mas tava pesado nela? Tava. Pesado. Eu tava mais na parte do pessoal que tava na casa se negando a sair. Né? Então o pessoal que tava nas ruas ali, a gente tentava convencer a sair. Então, por exemplo, tinha gente que a gente só pedia pra fechar a porta. Beleza, fechasse a porta já tava debaixo da água, né? Mas enfim, aí a pessoa saía. Já tava num estado psicológico, assim, totalmente abalado. 10 dias dentro de casa, tomando água que a gente levava. Daí tinha dia que a gente não levava água, então ficava sem água. Imagina que situação. Cara. É um caos. De novo, né? A gratidão aí batendo. Cara, nem vou entrar muito, porque eu eu peguei uma senhora ali, adotei ela pra ajudar. Ajudei com o dinheiro que a gente recebeu de doação ali, quase a mobília da casa dela inteira, mas não tem como, porque isso é 1 milhão de pessoas, né? Não tem como, porque senão tu pira. Imagina, eles chegaram a mais de não ter água, a mais de 1,5 milhão de pessoas, cara, sem água. É muita gente, cara. É muita gente. A gente, assim... É que número, né? Número, às vezes, ele dá Mas é porque nós vimos lá. Então, por exemplo, assim, nós chegamos a ver... Por exemplo, eu vi em uma cidade. Depois eu fui para outra cidade. Então, eu vi naquele número de cidade. Não tem como tu dimensionar. 1 milhão de pessoas é muito fácil tu falar 1 milhão, né? Então, o número, ele engana, né? 1 milhão. Você imagina... Exato. A minha imaginação é diferente da tua, né? Exato. Enfim, eu vou falar pra ti assim, uma bola verde. Você vai pensar uma bola verde. Exatamente. Uma bola de um tamanho e eu vou pensar uma bola de tênis verde, sei lá.
Ô, meu produtor, estamos em quanto tempo? A gente tá sugando aí da produção já. 1h15? Tá, vou fazer 1h30, tá? Sugando da produção. Fazer mais... Porque eu tenho umas perguntas pra fazer aqui. Tá, fazer um bate-bola rapidão teu. Não, antes do bate-bola eu preciso falar outra coisa. O nosso amigo, isso aí, cara. Mecânico. O cara também é mecânico. Ele é mecânico. Tá, é real? Mecânico aeronáutico? Aeronáutico. Assim, eles falam mecânico de manutenção aeronáutica ou mecânico aeronáutico. Ah, tá, porque eu ia dizer aerotático. Não, é operador aerotático e mecânico aeronáutico, porque, enfim, né, o mecânico ele pode mexer com qualquer parte dentro da parte aeronáutica, né, avião ou helicóptero. Aí já depende dos cursos que tu já fala pra nós aí, desenrola. Então, a tua função como mecânico. Cara, vamos lá. Muita mecânica. Bem diferente, né, da minha formação inicial. Eu sou educador físico, então em 2016, quando eu ingressei lá no curso, eu me perguntava se tinha alguém acompanhando aqui no nosso estado, né? Eu perguntava assim, tá, mas quem que acompanha as manutenções? E em todos os estados, praticamente todos os estados do país, existe uma terceirizada que é contratada para fazer a manutenção, certo? Então, ela faz a manutenção. E em alguns existe um corpo técnico de manutenção militar ou, enfim, né, da instituição que acompanha junto com a empresa. Exato. Ou como fiscal do contrato, ou como sombra, né, para olho técnico, enfim, ou para desmistificar alguma informação para os demais, né, para mastigar mais informação da parte técnica para os pilotos, enfim, para os operadores, para dizer o que está acontecendo de uma forma mais rápida. E a nossa unidade não tinha. Tá. E aí, em 2017, eu iniciei o estudo, né? Eu tava assim, cara, será que eu já tinha o PHTLS, já tinha, né, alguns cursos de APH que eu me identifico bastante. Aí eu falei assim, vou fazer enfermagem. Aí eu cheguei pro coronel na época, comandante do batalhão, o coronel João Batista, falei, coronel, faço enfermagem ou faço manutenção aeronáutica? Aí ele falou, não sei, cara. Eu falei, me ajudou. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou pesquisar. Aí eu pesquisei que no ano de 2020 teria um gap gigante de mecânicos aeronáuticos no mundo. Por quê? Essa geração que está vindo aí, grande parte dela, não quer fazer um trabalho técnico, mão na massa. Braçal. Quer ser tudo CEO de startup e sair como gerente, enfim. E aí eu falei, cara, mas eu não sou dessa geração, né? Então vamos abraçar a causa. E é uma coisa que eu me identifico. E outra coisa, e vou mais além ainda. Muitos bombeiros a gente sabe que voltam CETISP, né? Vão para reserva, acabam voltando, ou muitos bombeiros acabam fazendo outras atividades, e daí eu falei, cara, pode ser que essa atividade seja uma outra atividade quando lá na frente eu for para reserva, e é uma atividade que ainda vai me manter na aviação, né? E o mecânico aeronáutico, quanto mais tempo de experiência ele tem, a gente até tá falando com o mecânico lá do Rio, ele falou, mais tempo você tem, em vez de você desvalorizar, você valoriza mais. Porque é mais experiência acumulada que ele tem para aplicar na segurança de voo das aeronaves. E aí estudei, em 19 eu chequei minha primeira carteira, que é dividida em carteiras, né, como se fosse de motorista, assim, vamos tentar comparar. Tem A, B e a C, tem célula, que é a estrutura da aeronave, eu desmonto ela e monto, né, eu já sou checado na ANAC. Esse ano eu tô checando em grupo motopropulsor, que daí eu desmonto e tiro o motor dela. Eu não posso abrir o motor. Aí, para abrir o motor, eu tenho que ser esse gabaritado que vai ser esse ano, que é grupo motopropulsor. E aí, depois tem aviônico, que é mais bancada, que são os instrumentos que estão no painel. O célula desmonta, entrega lá para o cara do aviônico. O cara do aviônico vai abrir aquela tela, aquele equipamento, e ele pode consertar aquele equipamento. Boa. Então, o aviônico eu ainda não tenho vontade de fazer, mas já tenho célula e grupo motopropulsor, que são suficientes. E aí, em 2023, aí a corporação me reconheceu como o primeiro mecânico aeronáutico do Corpo de Bombeiros Militar. Boa. Bem legal. Boa. Aí eu abri um caminho pro praça, né? Era também uma ideia minha, que antes não tinha, né? Então, hoje a gente tem o Cabo Pascoal, lá em Florianópolis, que também está em formação de mecânica aeronáutica. A gente tem o Soldado Góes, que também está fazendo, ele está inclusive agora no curso de operador aerotático, ele passou, né, na seletiva para entrar, e ele também já fez a formação básica, né, para ser mecânico, ainda falta os estágios, as provas da ANAC. A gente tem um sargento em navegantes, então a gente falou no começo, né, de estimular as pessoas, acabou
sendo bem sucedida, digamos Tá aí, assim. ó. E inclusive nessa visita em Minas que a gente fez, foi justamente para ver como eles trabalham lá. Uhum. Inclusive em Minas Gerais eles têm um concurso próprio para especialista mecânico aeronáutico para entrar na corporação como especialista mecânico. Ele não faz nem o curso de combatente. Ele já vai e entra direto, é um contratado da corporação já para ficar só na manutenção. Pô, que baita. E aí são diferentes visões, né, das Uhum. unidades, né? Mas eu acredito que a nossa unidade está caminhando bem, né, nesse desenvolvimento do Centro Técnico de Manutenção. E é um olho a mais, né? Inclusive, meus olhos e minha forma de agir na aeronave, não que eles mudaram completamente, mas algumas percepções minhas, como tripulante operacional, como olhos do piloto, durante o resgate, enfim, durante o pouso, eles mudam, porque eu já estou entendendo o que está no painel, eu já estou pensando o que está acontecendo na transmissão, que esforço estrutural que está causando, ou às vezes dá alguma panezinha no meio do voo, eu já estou lá, a gente já sana, sabe? Então, já pousa a aeronave, a gente faz um pré-voo entre os voos, que aumenta, né? A gente tenta, não é que aumenta, a gente tenta manter a linha de segurança, né? Sim. Que à medida que passa o tempo, a segurança operacional, você vai ficando mais displicente, digamos assim, né? Você vai ficando mais confiante e a segurança vai caindo. Vai caindo. Porque A gente não pode deixar ela cair a ponto de, pum, vai acontecer um Exato. acidente. Então, volta e meia, a gente tem que estar puxando essa curva para manter a Até segurança porque tu é tripulação também, né? Então... A Então... gente senta a bunda ali, né? Então, é a mesma bola de fogo, né? Que a gente fala. Exatamente. Então, é legal que quando eu tô nessas operações, eu já tô ambientado e quando chega para passar para manutenção, eu já passo para ele, ó. Foi feita uma manobra assim, então vazou um pouquinho de óleo ali por causa disso, daquilo. A gente já sabe, tá tudo certo, vida que segue. Então, ao contrário, seria, por exemplo, não tem ninguém que tenha esse conhecimento. Aí fez uma curva, às vezes mais arrojado, com necessidade, salvamento aquático faz muita manobra abrupta, né? E às vezes vaza alguma coisa, e aí pousou, e ninguém se deu conta. Daí o mecânico vai, putz, tá vazando aqui, ó, tá com problema. Só que daí ele vai ter que perguntar, e às vezes as pessoas não vão falar. E assim não, assim a gente já consegue antecipar pro nosso mecânico contratado. Olha só, foi feito isso dele, então pode ser isso. E aí a gente consegue sanar, digamos assim, né, algumas panes muito mais objetivamente, vamos dizer assim. Então esse é o teu dia, então, praticamente, né? Por exemplo. A minha rotina diária, né, além de conferência dos equipamentos de resgate, que eu vi que tem aqui a rotina, né? A gente aciona a aeronave, a gente ativa a aeronave, né? Do nascer do sol ao pôr do sol. Que a nossa aeronave não é equipada a instrumentos, mas a gente ainda faz voo noturno em condições visuais, né? Então a gente pode pousar, de repente, pousou às 5 da tarde aqui, mas a ocorrência se estendeu e a gente teve que decolar às 9 da noite. Se tiver visual, meteorologia, ok, Já era. tudo tranquilo, pode voar. Então... eu chego de manhã ali por umas 6 horas, 10 para 6, às 7 horas a aeronave tem que estar ativa, com a equipe médica pronta, os equipamentos todos conferidos. Então eu chego, faço o pré-voo na aeronave, que é o pré-voo do mecânico, mas eu faço, e daí também temos o nosso mecânico também faz, o piloto também faz, o copiloto também faz, então todo mundo revisado várias vezes, para justamente não passar nada desapercebido, né? A gente não tem acostamento lá em cima. Então, eu faço essa parte da manutenção, às vezes tem que lavar compressor, às vezes tem que fazer uma outra abordagem, eu fico fazendo essa abordagem. Terminei essa abordagem, agora eu vou cuidar da parte de operador aerotático, vou conferir os oxigênios, equipamento de resgate, não sei o que, fixação, cadeirinha, né? Moletom, rádio, cadastro, faz tudo isso. E aí fica na prontidão. Então eu faço isso, e aí quando eu vou para a ocorrência, em meio à ocorrência, se der normalmente dá um tempo ali, 2, 3 minutos, a gente já colocou a vítima, por exemplo, na aeronave, eu vou sair daquele meu modo operador aerotático, vou para o modo manutenção, faço o walk-around da máquina, o piloto também o faz, o copiloto, se tiver, também o faz, e a gente faz toda a conferência da aeronave lá na rodovia, onde ela estiver, para daí a gente entrar na aeronave, tá tudo certo, e a gente vai. Que a gente chama de inspeção entre voos, né? Entendi. Então a gente sempre tem que estar com o olho cuidando da máquina. A gente fala sempre tem que estar lambendo a máquina, né? Tá maluco? Mas é porque justamente a gente tem que estar com ela 150%, né? Sim. Uma aeronave de resgate, você não pode, na minha consciência, você não pode estar voando com ela com alguma dúvida. Tá. Né? A gente tem que ter a certeza que o equipamento tá à plena disposição, tá funcionando perfeitamente. Porque se precisar em uma emergência, a gente sabe que ele vai responder bem.
Agora, o problema é, você já está voando numa condição de risco, né? Às vezes o nosso voo é mais baixo, é um voo turbulento. Uhum. Então, se é uma operação de resgate, já é mais perigoso. Uhum. Imagina a cabeça do comandante. Pô. Tá voando em toda essa situação, sabendo que pode dar pane de óleo, de bomba de combustível, enfim, várias outras coisas podem acontecer. Então, é uma carga que a gente não pode carregar. Então, por isso que a gente tem que estar sempre Boa. em cima da aeronave. O cara é bom, tá, galera? O cara tá bom. Não, somos todos bons, cara. Vamos lá. Dedicado. Vamos fazer um... Bate-bola? Vamos. Gabriela. Eu vou te fazer a pergunta. Eu vou tentar ser rápido. Resumir em uma palavra. Tá bom, tá? Vamos tentar. Um livro. Diário Estoico. Eu ia falar Ele já tinha ensaiado o livro, tá? Eu ia falar ponto de inflexão, né? Do Qual é o Flávio Augusto. o da Vaca Roxa? O Vaca Roxa do Seite, né? Do Seite Tá. Goto, mas... Esse eu vou anotar também. o Vaca... Mas assim, pode ser 3? Tá, vai. Ponto de inflexão, Vaca Roxa e Diário Estoico. Boa. Anota aí. Vai. Uma inspiração. Cena. Um amor. Podia ser pessoa? Pode, Ayrton claro. Senna, cara. Pode ser quem tu Ayrton quiser. Senna, pra mim... Boa. Um amor. Vida. Boa. Uma virada de chave. Morte. O medo. Criação da nossa mente. Boa. Chamado. Eu queria ver como A tu ia gente resumir isso aí. gente comentou, né, É. sobre isso, né? Acho que eu até falei com a Valéria também sobre isso de medo. Vou Pode parar falar? o teu, né? Pode falar. Não, que a gente não pode ser destemido. Já, né? ó, já vamos usar isso como corte. Então já dá ele pra câmera ali, ó. A gente não pode usar o medo de forma de ser destemido, porque senão você se torna inconsequente, né? Mas o medo, ele pode ser encarado como uma criação da nossa mente, porque a gente está criando alguma coisa no presente que ela só está aqui dentro. Ela nem sequer existe no presente e às vezes ela não vai existir no futuro. Então você cria e aquilo ali pode te bloquear. E você tem que usar aquilo ali para te desafiar, ao invés de te bloquear. Obviamente, dentro das consequências, né? Mas você tem que se desafiar. E à medida que você começa a encarar esses medos como desafios, você começa a acreditar mais em si e começa a dar passos a caminho daquele teu objetivo que tu tanto sonha, que tu tanto busca. Então é isso aí. Boa! É isso aí. E não gaguejou. E você viu? Muito bom. Saiu aqui rapidinho. Uma frase motivacional pra usar no dia a dia. Cara, frase motivacional. Frase pra galera postar no nick do WhatsApp. Não, no nick do MSN. Foi longe, né? Pô. Os meus temas motivacionais, normalmente, eles são... Eu não chat GPT. Normalmente são estoicos, né? Quando eu pego algum pensamento, eu pego um pensamento estoico. Mas uma frase, se uma frase, assim, eu vou até parafrasear um bilhete. Então, olha só que legal. Vou parafrasear um bilhete que a minha mãe me deixou. Boa. E eu carrego na minha carteira comigo. Foi um bilhete que ela me entregou antes de eu encarar toda a seletiva do tripulante operacional, que ela viu que aquilo realmente mexeu comigo, que foi uma fase bem, bem intensa da minha vida, assim. Que assim, faça tudo o que fizeres na tua vida de coração aberto, porque as coisas fluirão naturalmente. Ela não quis dizer assim, faça por fazer. Ela quis dizer assim, faça as coisas de coração aberto, que as coisas fluirão naturalmente, porque várias coisas erradas vão acontecer e você não pode desistir. As coisas, naturalmente, elas vão acontecer. Vai acontecer alguma coisa ruim aqui, mas naturalmente a chave, que você falou, a chave vai virar, né? As coisas vão virar, então faça tudo o que fizer de coração aberto, de peito aberto, que tudo fluirá naturalmente. E acontece mesmo. Não há mal que dure para sempre, pessoal, tá? Assim como não há bem que dure para sempre, mas não há mal que dure para sempre. O bem sempre, né? Sempre vai vencer o mal, mais cedo ou mais tarde, ele vai vencer o mal. Então, é só você fazer as coisas de coração aberto. Às vezes você vai receber porrada de um lado, vai receber pedrada de outro, mas continue fazendo de coração aberto, que as coisas vão fluir naturalmente, tudo ao seu tempo, né? Às vezes não é o nosso tempo, né? Às vezes é o tempo que precisa para as coisas se tornarem realidade. Então, continue fazendo de coração aberto, sorria, né? Seja grato, e é isso aí. Pô, muito bom. É isso aí. Uma pergunta aí, a última pergunta da galera que eu vou soltar, porque essa pergunta é uma pergunta muito boa. Há algum caso, um atendimento que particularmente marcou a tua carreira? Sim.
a gente falou bastante sobre gratidão, né? E teve um caso que ele não foi numa situação assim gravíssima, mas a gente está falando de reflexão agora, né? Então foi um caso que realmente me fez refletir da importância de tudo aqui para a gente fechar, né? De como eu comecei aqui o podcast. A gente começou falando sobre fazer coisas especiais, né? E naquele dia era enchente aqui na nossa região do Médio Vale, Médio Alto Vale. E a gente estava levando donativos, alimentação pronta, principalmente, para uma comunidade que estava isolada, não tinha acesso, né? As pontes tinham caído. E a gente chegou lá e um senhor falava alemão. Esse senhor falava alemão, a gente estava entregando alimentação para ele e ele falava alemão. E aí, a aeronave girando, a gente fez um desembarque hot, né? Que a gente fala, a aeronave continuou girando, porque a gente tinha muita missão para fazer, então não cortava ela e tal. A aeronave girando. Eu fui lá entregar para ele, a gente estava com 10 garrafões daqueles de 5 litros de água, mais as alimentações. E eles falaram assim, não, a gente não vai precisar de tudo isso. Aí eu vi ele falando com a frau dele, né? Com a senhora dele ali, em alemão, alguma coisa sobre os filhos, mas ele falava de um tom, assim, muito pesado, assim, que ele queria falar com o filho dele e ele não conseguia. E ele tava falando pra ela que ele queria falar pra gente isso. E ela falou, não, mas acho que não, acho que eles estão bem. E aí eu meio que me meti na conversa do casal ali, bem idosos, assim, já. E aí ele me falou, não, eu tô tentando falar com o filho, são ele e mais 7, né? Ele, a esposa e mais 5, 6, que estão lá numa localidade tal. Ele não sabia explicar, ele só apontou a direção. Tinha um bombeiro comunitário da região que conhecia mais ou menos a região. E aí eu falei pra ele, quantos em quilômetros por terra dá mais ou menos? Aí ele falou, dá uns 10, 15 quilômetros por terra. Eu falei, então... Cheguei, conectamos na aeronave e falei assim, ó, comando, tem uma situação aqui, a gente recolheu mais 5 galões e 10 alimentações. A gente falou assim, ó, olha só, comando, tem uma situação numa família inteira que tá aí, ó, 5 dias sem comunicação. E a gente pode ir lá só ou ver que eles estão bem, ou que não tem ninguém lá, que eles já saíram de lá, ou se eles estiverem mal, que a gente... E a gente entrou, cara, e mato dentro, e voa em cima de mato, e voa em cima, daqui a pouco um sítiozinho assim. E a casa era verde, que o cara tinha passado a informação. E sobrevoamos e nada, e não saía ninguém. Eu falei, aí o comandante, vamos voltar? Não tem ninguém aqui, era aqui. Eu falei, vamos ver mais pra frente, se não era, de repente, outra casa verde, né? Imagina, no meio de um mato, meio do nada. no meio do nada, no meio do mato, uma casa verde. Continuamos mais naquela direção aproximada, e quando a gente encontrou a casa verde, realmente era a casa da família. A gente começou a curva pela esquerda, né? Onde eu fico na porta, ali lá de fora. Parece que eu tô vendo em câmera lenta, tá? Parece cena de filme. E aquilo lá me marcou pro resto da minha vida, cara. E a gente foi perdendo altura, cuidando com a fiação elétrica que passava, a rede de alta. A gente fez o 360 para abordagem do local de pouso. E a gente fez 2 360, porque a gente chegou alto, fez um 360. Quando a gente tá no segunda parte, mais baixo, voando mais baixo, cara, a família saiu correndo da casa. E eu via aquela senhora, a mãe dos filhos, levantando as mãos pro céu, assim, ó, ela ajoelhando. Olha, velho, arrepiei, velho. Eu vi ela ajoelhando, assim, ó, olhando assim pra aeronave, assim, ó, e levantando as mãos. E, cara, que sensação doida, cara. Que sensação. Assim, não, eu poderia ter falado, a gente já pegou lacerado, a gente já pegou, né? Sim. Mas aquele momento... A gente dá tanto valor para outras coisas, né? A gente espera que as coisas sejam sempre grandiosas para dar valor. Não, cara, dá valor para coisas simples. Aquela máxima, como você cuida das pequenas coisas, você cuida das grandes. Então, se você não cuidar bem das pequenas, você não vai chegar a ter grandes para cuidar delas. E aí, cara, ela assim, ó, de joelho, apontando para cima, daí o rapaz lá, que era o filho daquele senhor que eu tinha falado, foi correndo assim... A gente pousou, aí quando eu entreguei pra eles, daí o bombeiro comunitário tava junto com a gente, eu pedi pra ele ajudar, né, a levar esses mantimentos. A gente entregava, eles abraçavam a gente, e as crianças, assim, eu tinha, sei lá, de 3 até uns 12 anos de idade, abraçavam a gente. Eu falei, não, pessoal, a gente tem que ir, só pede comida aqui. A gente já mapeou, né, tranquilizando eles, a gente já mapeou, teu pai e tua mãe estão bem, tudo mais. Fica tranquilo que a gente já vai trazer gente aqui pra ajudar vocês com roupa, com tudo. Eles estavam completamente ilhados, assim, cara. Os dois lados, eles moravam no topo do morro, os dois lados do morro que tinham acesso, simplesmente desabou mais. Era tipo, sei lá, um paredão de 40 metros de altura. Eles estavam lá em cima isolados. E ninguém ia acessar. Não ia acessar.
Aí eles tiveram, depois a gente ficou sabendo, eles tiveram que abrir uma estrada, toda uma estrada pelo outro lado, pelo outro flanco. E assim, ó, que cena, tá? Assim, ó, ela de joelho, assim, com os braços pra cima, assim. Uhum. E aí as crianças saindo da casa correndo e o marido dela saindo pra Cena de encontrar filme. ela. É cena de filme, cara. Foi muito legal. Acho que essa foi, assim, que marcou, que eu lembro agora. Óbvio que outras marcaram, mas eu prefiro lembrar dessa. Tem acidente com criança, acidente com família inteira. Tem, Já deve ter pegado algumas, né? tem a Inúmeras. amputação de membro, enfim. Mas essa marcou realmente pelo emocional. Isso, esfaqueado, tem feminicídio, tem várias cenas que marcam muito a gente, né? Sim. Mas num contexto de propósito, assim, de gratidão, né? É esse. É esse. Boa. Então tá, meu amigo. Acho Chega. que o papo fluiu pra caramba, né? O pessoal aí tá nos bastidores, acho que... tá cansada já. Fluiu. Tá cansada já. Fluiu. Não, fluiu. Foi muito bom. Pra finalizar, queria que tu deixasse um recado pra galera, principalmente o nosso público hoje, o nosso nicho, as nossas personas, né? São pessoas que querem ser bombeiros. Talvez elas já perderam a oportunidade de ser militar por conta da idade ou por conta de não ter uma graduação, mas que essas pessoas não desistem, né, pelo primeiro obstáculo que aparecer, né, que até falei no podcast anterior, né, que na hora de estiver cansado, descanse, não desista, né, é muito fácil desistir, né, só pegar, abrir a porta e ir embora. É isso aí. Então, deixa um recado aí pra galera, principalmente pela tua história aí, o que tu podes deixar ali pra eles, uma frase ou um... Não, eu vou puxar de novo essa do medo, né, porque o que leva à desistência normalmente é o medo, né. Mas, pessoal, tenham bem claro que esse medo quem está criando são vocês, né? É o próprio concurseiro, a própria concurseira que está ali estudando, que cria aquele medo, e aquele medo ele vai te brecar, ou ele vai te limitar na hora da prova. E aí eu vou trazer uma frase do Walt Disney, né, cara? Se você pode sonhar, você pode realizar. E isso é clássico, cara, porque assim... quando você vai para uma prova, é um momento muito específico, né? Então, o pessoal que quer se tornar bombeiro, seja ele militar, seja ele comunitário, seja ele civil, qualquer um que seja, vai ter várias dificuldades. Alguns vai ser o estudo, ou no caso do civil vai ser alguma coisa de condicionamento físico, ou às vezes é tempo para fazer o curso propriamente dito. Tem várias, né, que a gente pode elencar aqui, vários dificultantes, digamos assim. Mas nenhuma dificuldade dessa não vai ser superada. Não existe medo que seja maior que a tua capacidade de superá-los. Não existe. E não existe obstáculo que seja maior que a tua capacidade de superá-los. Então você tem que lembrar de tudo que você já passou, né? Várias coisas ruins já aconteceram na tua vida e você já passou elas. Boa. Então não vai ser mais isso, entendeu? Então para de criar medo, fecha a cara, escuta a música que tu gosta, faz vibrar a carcaça mesmo e segue em frente. Coração aberto, que as coisas vão fluir naturalmente. Muito bom! Isso aí, uma salva de palmas. Renato, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que o teu tempo é precioso, o cara é bombeiro, o cara é mecânico, o cara é empresário, o cara é de tudo, é esportista, personal, roqueiro. É isso aí. Então, assim... Também se deslocar para outra cidade, né? Pegar um pouquinho desse trânsito gostoso que a gente tem entre Brusque e Blumenau, né? Que é uma delícia. Aquela essa parte BR, de Gaspar né? ali, nossa, parabéns. Maravilhoso. Parabéns. Bota uma musiquinha alta, não desiste, não tenha medo. É isso aí. Mas muito obrigado por ter vindo para cá. Né? A NR é uma empresa aí hoje que ela sonha ser referência na área de formação de bombeiros e brigadas de incêndio. A gente está realizando um grande trabalho. Esse ano, nosso slogan, né? Nossa meta dos 5 anos é com integridade transformar vidas, né? Então a gente pegou o nr.com. Então o que é o com? Com integridade transformar vidas, com integridade transformar pessoas, fazer com que essa integridade que hoje nós traçamos junto com a equipe faça com que as pessoas elas superem seus medos, seus traumas, suas depressões, qualquer tipo de angústia que ela tenha, né? Então por isso que hoje vem pessoas de fora para fazer o curso de bombeiro conosco. Então, esse material, né, esse podcast é para isso, é para o pessoal conhecer que existe vários ramos, várias alternativas. Então, tem o bombeiro civil, militar, comunitário, voluntário, tem o mecânico, tem o piloto, tem uma porrada de coisa aí que vocês, concurseiros, estão estudando e podem se aprofundar cada vez mais. Muito obrigado. Imagina, cara, eu que agradeço. Primeiro, e assim, parabéns, né, porque eu não acompanho
tanto, mas eu consigo te acompanhar. Acompanhei a mudança, né? A rebrand que Rebrand, fizeram, né? rebrand. Rebrand. E cara, é legal você acompanhar, assim, de perto, é obviamente muito legal, mas de fora é legal quando você tem esse olhar mais carinhoso, digamos assim. Então, desde a primeira visita de vocês, eu vou acompanhando na medida do possível e dá pra ver que as estratégias que tu tá construindo pra trazer esse propósito que tu tens, elas vão dar certo, sabe? Elas não tem como dar errado, cara. Boa. É muito legal esse negócio do podcast aqui, de trazer essas experiências. O pessoal precisa. Eu fico pensando, quando queria, né? Quando tava lá naquela, mas entra e vai direto pro aéreo. Então eu não sabia disso. Então não tinha isso. Não tinha uma referência. Então não tinha uma referência. E às vezes eu perguntava para as pessoas, elas faziam um pano preto. Então isso é muito legal. É muito gratificante, né? Para as pessoas que são convidadas. Com certeza. E engrandece, assim, demais, cara, para quem vai entrar contigo, assim, de termos de conhecimento, de objetividade do que é realmente. Então, cara, parabéns pelo podcast, parabéns pela empresa. Muito obrigado. Parabéns a Valéria aí também, que tenham muito sucesso, né? Nessa jornada empreendedora, que a gente sabe que é difícil, né? Que é um obstáculo atrás do outro. Mas mantenham firme. Boa. E mantenha com propósito aí nessa retidão e vai dar tudo certo, cara. Parabéns. Tá ao vivo ainda? Então, já que tá ao vivo, eu vou perguntar o ao vivo, né? Pra ele não... Ao vivo é a cores. Seco aqui. Lá vem, deixa eu tomar aqui, ao vivo, cara. Vamos fazer um convite pra dar uma aula aí na NR, né? Opa! Por favor, aí né? sim, Trazer vamos uma lá. PH ali, fazer uma aula diferenciada, fazer um meio período com os alunos. Vamos, combinar, sem dúvida. Pode fazer um contar com a curso gente, junto. cara. O que Boa. tiver ao meu alcance, se eu puder Tá colaborar. gravado. Ele já perguntou? Já. Então tá, então fechou. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio do A Voz dos Bravos. Assistem, comentem, compartilha, curte aqui, dá uma moral aí pra nós e estamos juntos. Valeu, até a próxima. Tchau, fui!